Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas que esse público vai visualizar esse momento engenharia, né? Que nós iniciamos aí o nosso quarto episódio, né? A gravação do nosso quarto episódio e ilustrando com uma convidada, uma presença feminina, doutora, especialista, expert, Nayara Camel? Camel, exatamente, Nayara Camel. Então tá certinho. E hoje a gente vai falar, né? Os mistérios, né, da construção financiada, da reforma financiada também, que foi um tema que surgiu aí de última hora, mas nós vamos abordar, né? Então, para vocês aí que nos assistem, que estão ao vivo aí também, engenheiros, arquitetos, mestres de obras, clientes, todo esse público da construção, que nunca fez uma construção financiada ou que começou agora, não sabe que caminho seguir, tá perdida aí nesse mundo aí da construção financiada, esse podcast é para você, né? Você vai aprender aqui, assim, os insights mais importantes, as estratégias. A gente fala que o Momento Engenharia, ele é uma aula gratuita, que tá lá para vocês assistirem no nosso YouTube, é só clicar lá e assistir as aulas, para dar um norte, né? Para esses profissionais. A gente sai, né? Um dia eu saí, a Estela saiu, o Caio saiu da faculdade, e a gente não sabe para onde ir, porque a gente sabe que a faculdade, ela não te prepara para o mercado, né? O mercado que te prepara para a sua profissão. Então, o Momento Engenharia, ele veio trazer isso tudo enxugado, né? Você que está saindo aí da faculdade, está perdendo a oportunidade de não assistir nenhum episódio. Já temos construção financiada voltada para os olhos da engenharia, né? Já temos obra dentro do orçamento com o Matheus, já temos concreto aparente ripado com o João Martin lá do Sul, e agora a nossa ilustre convidada Nayara. Então, já tem 4 episódios, 4 conteúdos, 4 aulas de 1 hora e 30 minutos, a maioria acho que tem 2, né? 1 hora e 30, para vocês assistirem. Então, nós vamos dar a palavra agora para Nayara se apresentar, né? Contar um pouquinho da sua história, mas antes de falar sobre isso, queria te perguntar, quantos processos você já fez? Caramba! Você já tem essa planilhazinha? Tem, a gente tem tudo catalogado lá no escritório, a gente sempre deixa todo o histórico dos clientes, né, em aberto. E de construção, que você quer esse número de construção? A gente tá falando mais sobre isso, de construção financiada, reforma financiada, pode misturar os números aí. Hoje, dentro da linha de construção, a gente assina em média aí 27 construções financiadas por mês, dentro da média, exatamente. Em época de demanda de lançamento de loteamentos ou condomínios, a gente já chegou a assinar 86 obras em um único mês de processo de financiamento. Então, com toda certeza, a gente deve estar batendo aí a casa de 3.000 obras financiadas já na nossa região. Só na sua região. Exatamente. E é um produto que, para quem é aí profissional do mercado, e isso é muito legal trazer isso, né? Que é o engenheiro, o arquiteto, o técnico de edificações, né? Aquele construtor também que trabalha ali, que trabalha com obra, faz ali 3, 4 obras, né, durante o ano, entender o que é o produto. Eu não sei se vocês sabem, mas nos últimos 2 anos, a construção financiada ela teve um aumento de mais de 200% na Caixa. Então, isso quer dizer que o público, o cliente final, está conhecendo o produto. Está sabendo que existe... explorado, né? Exatamente. Está sabendo que existe mais uma possibilidade, né, dele estar tendo a moradia dele, mas com o melhor, que eu sempre falo, né? Eu gosto muito dessa modalidade, porque ele pode escolher aonde ele quer morar, o jeito que ele quer morar, o projeto que ele deseja fazer com a necessidade dele, com o acabamento que ele quer fazer, a Caixa paga o lote, paga a obra, ele faz todo esse processo e começa a pagar essa parcela quando a obra está pronta. Então, chegar a essa informação é muito legal. E para quem trabalha nesse mercado profissional de modo geral, que está ali dentro dessa área da construção civil, saber que o banco tem um produto, que o cliente pode fazer isso tudo e que o banco vai emprestar esse dinheiro para o cliente final, isso faz muita diferença para o profissional do mercado de engenharia conseguir gerar muito mais negócio. Que é o que eu sempre falo, o que a pessoa, quando ela compra um lote, o que ela deseja, não é comprar um lote para plantar um pezinho de laranja, não, a pessoa compra um terreno porque ela quer a casa pronta. Exatamente. Ela quer nem projeto, ela quer a casa pronta. Exatamente, ela quer a casa pronta. No fim das contas, ninguém compra terreno só para comprar o terreno.
terreno. A pessoa está almejando uma obra ali, seja ela residencial, seja ela comercial. Seja investidor. Mas, exatamente, seja um investidor. O intuito da pessoa adquirir um terreno é realmente fazer uma construção. Então, eu tenho muito claro para mim que onde tem terreno, vai ter obra. E o que às vezes atrasa um condomínio, um loteamento dele crescer, evoluir muito rápido, é porque talvez a pessoa que adquiriu o terreno, ela não tem o recurso para começar a obra. O que atrasa muitas vezes a pessoa tomar a decisão é essa questão Falta do de recurso. viabilização, Exatamente, né? o que viabiliza. Poxa, eu quero construir, mas de onde eu vou tirar todo esse recurso? Às vezes é a pessoa que quer fazer uma obra, vamos dar um exemplo aqui, de 800 mil. Mas essa pessoa não tem aqueles 800 mil. Tem só uma parte. Exatamente, ela tem uma parte, ela vai ter ali 160, 200 mil. E aí você que trabalha nessa área de engenharia, vira para o cliente e fala assim, não tem problema. Com esse valor que você tem, eu consigo viabilizar, a gente vai fazer a aprovação do financiamento e conseguir seguir com o seu processo. Então, por isso que é muito importante para quem está no mercado de engenharia, conhecer o produto, porque isso acaba gerando mais negócio. E, Nayara, é legal falar uma coisa aqui, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro juntar o dinheiro e construir daqui 3 anos. Só que daqui 3 anos, ele vai precisar, tá 3 vezes mais caro. Cada ano é uma então, vez. ele tá na mesma estaca zero. Então, se ele adquire o financiamento ali, ele já tá na frente. E além da questão de dinheiro, tem uma questão que eu acho que não dá nem para mensurar, que é o que você pode viver com a sua família naquele período de 3 anos ali. Eu acho que a gente não está falando só de construção. A gente está falando de histórias. Meus pais, eu lembro quando eles fizeram a casa, eu sou de Santana dos Montes, uma cidadezinha que tem 4 mil habitantes. Eu nasci, então você chega, seja bem-vindo. Você anda 100 metros... Obrigada por você ter vindo aqui, né? Então, acabou a cidade, exatamente, volte sempre, né? Então, antigamente, né, na verdade, tinha aquela coisa que, às vezes, um parente doava ali um pedacinho daquele terreno, né? E aí alguém ia lá, ajudava, fazia alvenaria daquela casa, às vezes a gente já mudava pra lá sem nem terminar a casa e ia fazendo, né? E antigamente tinha muito esse ciclo das pessoas ajudarem. O pessoal ia bater laje, fazia um cachorro-quente ali, tava todo mundo feliz, né? O ciclo da construção civil, ele mudou muito. Só que eu, Nayara, recordo da minha infância inteirinha dos meus pais em obra. Todo o dinheiro que tinha era para comprar um cimento, para comprar um piso, para comprar alguma coisa, para comprar um portão, para comprar... Então, a vida inteira dos meus pais foram voltados à construção civil. Aí você para pensar, o que eles conseguiram viver? Eles viajaram, eles aproveitaram, eles conseguiram sair, eles fizeram alguma coisa? Não. Eles viveram para ver a casa pronta. Exatamente, eles viveram para ver a casa pronta. E o que acontece muitas das vezes é que a pessoa fica, junta um pouquinho, faço, junta um pouquinho, faço, junta um pouquinho, faço. Não é que isso está errado. Só que a pessoa, às vezes, demora muito a ter aquele sonho final. E quando chega lá, a gente tem que começar, às vezes, até ter que reformar, ou ter que ampliar. Aumentou o filho, aumentou... Né? Exatamente. Então, você passa todo um ciclo da sua vida, sei lá, 15, 20 anos, em prol de conseguir aquilo. Sendo que hoje, você consegue chegar no banco e falar assim, quanto que você precisa para fazer a construção da sua casa? Preciso de 700 mil. Analisa meu crédito. Foi lá, aprovou. E o banco viabilizar aquilo. E cerca de 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você tá dentro da sua casa já prontinha. E a sua única preocupação é a parcela que você tem que pagar. Mas você tá ali vivendo, criando seus filhos, criando história, continuando a sua vida, podendo viajar. Isso não dá para mensurar. Então, é um sonho realizado. Exatamente. Você consegue antecipar uma realização quando você faz isso. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma, hoje, se eu tivesse que dar um conselho para os meus pais, seria, cara, não faz sentido vocês passarem 20, 25 anos da vida de vocês vivendo só para construir, só para comprar o cimento, só para comprar aquilo ali. Vá no banco, viabiliza seu crédito, faz sua construção, termina ela, sua responsabilidade é a parcela, mas continua vivendo. E o legal disso, né, que a gente fala muito para os nossos clientes que chegam, dependendo da fase que ele chega, né, porque às vezes, por exemplo, a Caixa libera um valor lá, mas não dá para fazer o projeto que ele quer. Você vai deixar de construir porque você não tem todo o recurso? Por que você não enxuga um pouquinho? É melhor ter uma casa um pouco mais enxuta do que você não construir. Eu levo muito para esse lado, porque às vezes a pessoa tem que abrir mão ali de 30 metros quadrados, só vai deixar de construir, não, vou guardar mais dinheiro. Aí eu sempre alerto, falo, esse projeto hoje vale isso, se você deixar para fazer ano que vem ou daqui 2 anos, ele já vai valer outro valor, e aí o dinheiro que você já nem tem, que você já nem consegue na Caixa, vai só aumentando. Então, antes você mudar na etapa de projeto, dar uma enxugada e viabilizar, porque a Caixa já te deu aquilo já tá certo, aquele valor, do que você deixar de fazer. Então, ainda tem essa questão, né? Faz dentro da sua realidade, mas faça, né? Cada um tem sua realidade financeira. Mas antes da gente retomar esse assunto muito legal,
dar só uma pausa para te apresentar, porque a gente já começou no embolo aqui. Gente, a Nayara Camel, ela é a correspondente bancária Caixa, não é isso? Exatamente, Caixa aqui. Caixa aqui. Ela é de Conselheiro Lafayette, uma cidade metropolitana aqui de Belo Horizonte, coladinha, né, na gente. Ela é especialista em todos os produtos que vocês imaginarem na terra da Caixa. Inclusive, ela é uma mentora dos próprios correspondentes do Brasil e das pessoas da Caixa também, não é isso? Você também treina o pessoal. Sim, às vezes a gente faz treinamento de superintendentes da Caixa ela e tal. ensina até o pessoal da própria Caixa o produto dele. Então, assim, é uma mulher incrível, né, gente? Tá aqui no nosso podcast. E ela vai contar um pouquinho da história, né? Quem é a Nayara, como você começou nessa profissão de CCA, como que se surgiu, onde, né? Como que você foi parar nesse mercado, né? É legal, porque assim, tem muitas pessoas que não sabem o que é a profissão CCA, o que é um correspondente bancário. Diferente da profissão de vocês, né? Que quando a gente fala engenheiro, todo mundo já sabe. Se eu conversar com uma criança de 5 anos, falar, o que você deseja ser quando você crescer? Eu quero ser um engenheiro. Porque ele tem aquela percepção que o engenheiro tem o poder de construir prédios, casas, edifícios, né? Então fica muito claro. Mesma coisa que eu falasse de um dentista, de um médico, né? De advogado. Diferente, exatamente. A minha profissão é diferente. Se eu chego no Natal, o que você faz, Nayara? Eu sou correspondente. Hã? Quê? E o que o correspondente faz? O que o correspondente faz? Aí você tem que dar uma aula explicando a sua profissão. O que você Exatamente, né? Eu sou aquele que te dá o dinheiro pra você fazer a sua obra ou comprar a sua casa. Poderia ser, mas eu também não dou dinheiro não, você gente. viabiliza, é verdade. Você viabiliza o caminho. Exatamente, correto. Então, é exatamente isso. O correspondente bancário, ele é um facilitador hoje do processo, tá? Então, hoje, de cada 10 imóveis que são vendidos no Brasil, de modo geral, então, quando eu tô trazendo imóvel, eu tô trazendo o novo, usado, a construção, né, o imóvel de empreendimento, de cada 10 unidades, 7 são feitas através de financiamento imobiliário. E dessas 7, 6 estão na Caixa Econômica Federal. A gente deixou esse aí para os outros bancos, né? Exatamente. Então, hoje a Caixa ela é detentora aí de grande parte da fatia do mercado imobiliário. Quando a gente fala de habitação popular, que é o Minha Casa Minha Vida, essa fatia aumenta mais ainda. Chega em 99,9%. Mais uma vez, a gente deixou 0,1% para o Banco do Brasil. Então, um volume muito alto. Então, de certa forma, trazendo todo esse volume para dentro da instituição bancária, a instituição bancária viu uma necessidade de trazer um facilitador para o cliente, né? Igual hoje em dia, se você precisa de pagar uma conta de água, de luz, né? Se você não tem acesso, né, ao celular com facilidade, você tem uma lotérica, onde você pode ir e tá lá fazendo o pagamento das suas contas. O correspondente bancário funciona do mesmo modelo de uma lotérica. A diferença é que a gente está dentro do produto negocial. Então, a gente está atendendo o cliente que precisa de um financiamento, de um seguro, de um consórcio, de uma abertura de conta, de um cartão de crédito, então a gente está na linha do negocial. Então, quando o cliente chega dentro do CCA, ele tem uma estrutura com muito mais flexibilidade em questão de horário, de atendimento, né? Tem CCAs que atendem até os sábados, dão plantão nos domingos, então você consegue fazer aquele negócio fora de um horário da agência. E aí, eu caí nesse mercado no ano de 2009. Não façam contas, né? Porque não tem necessidade, né? Pra que a gente vai chegar nesse ponto de fazer conta aí? Eu entrei nesse mercado no ano de 2009. Eu trabalhava numa imobiliária que, inclusive, foi pouco tempo depois do lançamento dos correspondentes bancários. Na minha cidade, eu fui pioneira. Eu fui a primeira correspondente a ser credenciada. E aí, eu trabalhava numa imobiliária. Eu era gerente de locação, que é uma loucura, velho. Começa, né? Né? Então, já não é fácil, imagina alugar. Exatamente, alugar é muito mais complicado. Você vai ter ali, ó, o problema com o cliente, com quem tá locando. Exatamente, é eterno. Você tem problema com tudo, com CEMIG, com Copasa, com vendedor, com IPTU, com tudo. E aí, eu era gerente de locação. E aí, o dono dessa imobiliária chegou, me ligou um dia e ele falou assim: olha, Nayara, tem um gerente da Caixa aqui que é amigo meu e que ele convidou a imobiliária para se tornar correspondente bancário. E eu, igual aquela tia do Natal: hã? O que é correspondente bancário? Aí ele: não, é um negócio que a gente junta os papéis, entrega para a Caixa para agilizar. Eu: pô, juntar papel? Eu faço isso Fácil aqui. Demais, tranquilo. Fácil demais, exatamente. A gente junta papel. Ele era meu chefe, ele me ligou, como é que eu ia falar não? Eu: beleza, vamos fazer. Vamos fazer. O que eu ia fazer? Mínima ideia. Mas eu topei. Exatamente. Isso lá em 2009. É assim mesmo. Pega e vai, nem sabe onde tá, mas o que eu estou fazendo, como eu vou fazer, eu não tinha noção. Mas eu aceitei. Isso lá em 2009. Falou que ia fazer. Falei que ia fazer, vamos fazer.
E aí, em 2009, o processo era bem diferente do que é hoje. Hoje em dia é bem automatizado esse processo. O correspondente, ele tem muita coisa que ele tem flexibilidade para fazer. É o correspondente que gera a minuta, que resgata o FGTS, que solicita engenharia. Mas naquele momento, em 2009, não era assim. O que a gente fazia era realmente juntar papel. Então, o que a gente fazia era pegar a documentação de quem está comprando, de quem está vendendo, do imóvel, colocava aquilo dentro do envelopinho, botava debaixo do braço, ia até uma agência. Gente, nós estamos falando em 2009, tá? Só para lembrar, a demanda imobiliária não era o que é hoje em dia, né? Já teve aquele boom em 2012, exatamente, né? Dos financiamentos. A gente chegava com aquele envelopinho assim, debaixo do braço, sentava na mesa de um gerente, tinha horário marcado, igual consulta médica. Você tinha um horário de 10 às 11, você sentava na mesa do gerente, ficava lá sentado, enquanto ele fazia todo o processo, cadastrava o cliente, fazia... E eu ficava lá sentada, esperando 1 hora. Exatamente. Aquele bolo assim. Exatamente, com aquele bolo de papel sentado, esperando lá, pra ver se ia arrumar algum documento a mais ou não. E acreditem ou não, isso começou a trazer mais demanda para essa imobiliária, porque quando o processo era feito com a gente lá, apesar do que eu fazia era juntar a documentação, mas eu sabia que documentação que precisava. Você se tornou expert. Não retornava, né? Exatamente. Exatamente. Então, ou seja, apesar do que eu fazia era juntar papel, mas eu sabia fazer aquilo muito bem. E quando às vezes a pessoa não fazia com aquela determinada imobiliária, ela ia na agência, negava, voltava, negava de novo, faltou uma certidão, o documento está vencido, volta novamente, seu comprovante de endereço não está válido, volta novamente. E aí, às vezes, um processo, voltamos a dizer, 2009, tá? Que às vezes com a imobiliária demorava ali 60 dias, 2009, tá, gente? Com outros imobiliários demorava 5 meses. E aí era aquela coisa tipo, gente, demora muito fazer um processo. Que não sei o que, não vou vender financiado porque demora muito. Hoje em dia a gente faz processo com 12 dias, 15 dias a pessoa está assinando a escritura. Mas naquela época ainda era mais moroso, muito mais artesanal, né, esse processo. E aí o que começou a acontecer? Outros corretores de outras imobiliárias começaram a procurar essa imobiliária para saber se a gente fazia o processo da Caixa, porque ficaram sabendo que por lá era mais rápido. E aí os construtores começaram a encaminhar para essa imobiliária, porque ficaram sabendo que lá era mais rápido. E aí o mercado começa a saber, porque o mercado começa a identificar. Eu sempre falo, a gente tem que fazer um bom trabalho, porque o mercado identifica quem é bom e quem é ruim. Ele mesmo seleciona. Ele mesmo seleciona, exatamente. E aí, lá em 2009, aconteceu isso. Das pessoas começarem a procurar. Só que, ao contrário do que era esperado, as pessoas não procuravam a imobiliária. Procurava na você. Exatamente. Focou na Nayara. Exatamente. As pessoas não procuravam a imobiliária para fazer. As pessoas procuravam a Nayara, porque existia uma menina da Caixa. É sempre assim, né? Aquela menina. Existia uma menina da Caixa, exatamente. Era a menina da Caixa, que a menina agilizava o processo e que era mais rápido. E aí as pessoas começaram a procurar a menina da Caixa. E aí, e até hoje isso é muito forte, né? Tem bancos privados lá na cidade, que me conhece, gerente de bancos privados, que sempre fala que a concorrência da Caixa, da concorrência do Banco Santander, coisa do tipo, não é a Caixa. A concorrência é a menina da Caixa. É a menina da Caixa. E isso foi se fortalecendo muito dentro do mercado imobiliário e, consequentemente, dentro da cidade. E aí eu recebi uma proposta na época de uma construtora que estava fazendo um empreendimento de falar, vamos abrir uma empresa de correspondente. Que loucura, gente. Sabe quantos anos eu tinha? 19. Um ano depois. Meu Deus. 19. Um ano depois. Nossa, desafio, né? Um ano, com 19 anos. Por mais experiência que você tivesse, ainda era imatura, ainda era Caramba, profissional, não tinha nenhum né? perfil para ser empresária. E eu virei com 19 anos. Meu primeiro CNPJ. Meu Que Deus. Mas legal, você abriu que o CNPJ desafio. então com 19 19 anos. Uma loucura. Imagina. Acham que deu certo? A gente grande, né? Vou dizer assim, de Acha passar que deu perto. certo? Uai, te vendo aqui, eu tenho certeza que deu certo. Não. Talvez lá no início. Poderia ter sido legal. Poderia ser uma história linda, né? De princesas e tal. Deu muita coisa errada. Porque eu sabia o que eram os documentos. Eu sabia o que era a Você não sabia exigência ser do banco. empresária. Exatamente. Imaginei. Exatamente. Eu sabia o que era ser correspondente. Eu sabia a essência da profissão. Mas eu não sabia o que é ser empresário. E ser empresário é outra coisa. Vai ter outros negócios que envolvem, né? Exatamente. E uma coisa que você falou muito bonito no início, você falou assim, às vezes a gente pega engenheiros que estudou, fez faculdade, aprendeu ali, mas quando ele cai na linha de campo, no dia a dia, para viver, ele não tem que ser só engenheiro. Ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser empresário, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que saber vender, ele tem que saber... Cara, Multitarefa. exatamente.
Não é só engenheiro. Todas as profissões, Não né? é. Não Cada é profissão tem as suas particularidades. No nosso caso, a gente tem que saber de financiamento. Eu tenho que dominar o que a Caixa vende, porque é um produto meu também. Que ele ajuda a escalar o seu negócio. Isso ensina a faculdade. Financiamento mal ensina as matérias da engenharia, né? Muito menos o mercado de trabalho que te ensina, foi aquilo que você falou. Exatamente. E quando você vai ser empresário, você tem que saber fazer isso. Você tem que saber gestão, você tem que fazer financeiro, você tem que saber contratar, você tem que saber demitir, você tem que saber delegar, você tem que saber vender. Você tem que fazer marketing, você tem que fazer até contabilidade muitas das vezes, e eu não sabia nada disso. E aí deu muito ruim. Deu extremamente ruim. Você foi dando a volta por cima. Eu segurei esse escritório mais ou menos uns 2, 3 anos. Em 3 anos ele devia muito mais do que faturava. E aí, cara, não quero fazer isso mais. E aí, muitas imobiliárias me conheciam, e aí eu recebi uma oportunidade de virar gerente de locação de uma das maiores imobiliárias da minha cidade. Falei, vou sair disso daqui e vou voltar, porque eu sei fazer. Dá uma retroagir, dá um passo pra trás pra gente conseguir dar 2 pra frente. Mas o que aconteceu, mesmo eu fechando meu CCA... Os clientes estavam atrás de você. Exatamente, porque eu ainda era... A menina da Caixa. Exatamente, eu ainda era a menina da Caixa. Não é porque eu tinha fechado o CCA, eu tinha deixado de ser menina da Caixa. Então, eu fui para uma outra imobiliária, voltei a ser gerente de locação, mas o mercado imobiliário sabia. Todo mundo tinha meu número, inclusive o pessoal ainda tem. E aí, exatamente. Você não mudou ainda? Não, eu tenho o telefone, o mesmo número desde a época que a Oi tinha umas caixinhas de acrílico, assim. Lembro. Tá vendo aí? Aquele... Ela contou a idade dela agora. Eu sou desse tempo. Vai revelar. A caixa de acrílico da Oi, tinha o celularzinho da... A gente não lembra o nome dele, mas eu sei que tinha um igual da Xuxa. Isso, exatamente esse. Então, o mesmo número desde aquela época. Da época do Oi 31 anos. Aposto que ela quer esse chip. É exatamente esse. E aí, o mercado continuou me procurando. E aí, eu era gerente de locação, combinei com o dono dessa imobiliária, vamos trazer aqui o CCA, vamos atender a demanda. Ele topou, porque acaba atraindo muito cliente por causa disso. Ele topou na hora, e eu continuei dentro da imobiliária, sendo gerente de locação e mexendo com aluguel. Só que já não era mais dona. Eu era funcionária de novo, mas eu trabalhava com isso. Mais uma vez que aconteceu com a minha demanda de financiamento habitacional, porque aí foi aumentando, o mercado imobiliário, a gente já estava num boom já, foi aumentando. Falei, não, eu vou ter que tentar de novo. E aí eu comecei novamente com o CCA, mas aí com outra mentalidade, porque eu já tinha errado muita coisa. Não, aí você já deu a pegada, né? Mas aí doeu. Como que foi o seu primeiro processo de construção financiada? Caramba! Você passou essa história toda, mas como que foi o primeiro processo? Exatamente, foi 2011, 2 anos depois que eu tinha me tornado correspondente. Foi em 2011. Então você já estava nessa primeira empresa que não deu muito bem, já aconteceu o seu primeiro... Exatamente. Seu primeiro processo. Exatamente. E ele deu certo. Caramba, o meu primeiro processo de construção, volto a dizer, lembra que era uma pastinha, né? A gente pegava, colocava debaixo do braço e fazia, Só né? tirar um bem pra você continuar. Quando foi que esse produto foi lançado mesmo? Na Caixa? O produto de construção, ele iniciou no ano de 2008. Eu gosto de falar sobre isso, porque todo mundo acha que isso é de agora. Não. Nosso produto novo começou agora, mas isso não era explorado por ninguém. E aí chegou, que como se diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. Então, chegou a Nayara, chegou vários outros experts que a gente sabe que tem aí na internet, e dominou. E agora, depois de quantos anos? 2008? 2008, né? 16 anos. 16 anos depois, esse produto está começando a ser falado. E ele está engatinhando. Exatamente, tem muita coisa para ser explorada. Ele tá neném engatinhando no mercado. Assim, é incrível, né? É um mercado super pouco explorado, está falando ali fora agora, só que ele existe só há 16 anos atrás. Mas só ainda isso. pouquíssimo. Só Tá isso. quase ficando adulto já. Mas ele é bebê. Você sabe qual é o motivo disso? Existe muito investimento de mídia de grandes construtoras. Se eu sair daqui agora, desse momento do podcast, e eu andar cerca de 3 quilômetros, no mínimo eu acho 3 ou 4 outdoor de grandes lançamentos de construtora, no mínimo. Agora, a gente viu algum outdoor de construção financiada? Não. Nunca vi. Vamos colocar um outdoor? Aí, ó. Já deu um insight Conseguiu aqui. entender qual a essência? As grandes construtoras, se você parar pra pensar, se você sair daqui e ver qualquer um outdoor de construtora, dificilmente você vai ver um outdoor assim, apartamento, ainda mais quando é habitação popular, apartamento de tantos mil e tal. Você vai ver assim, compre seu apartamento com entrada de R$2.000 e parcela de 457. Qual é a essência da construtora quando ela faz isso?
Que a pessoa que passe lá fala, poxa, 457? Eu posso comprar. Pagar. Eu compro nenhum, eu compro 2. Eu compro 2. Cara, 457 dá R$900 por mês, eu compro 2. Já vai direto na dor. Caramba, a dor exatamente. É o dinheiro. A dor é o dinheiro, exatamente. Então, quando você vê uma propaganda dessa, que você não tá vendo lá a construtora divulgar, compre com piso não sei o quê, porcelanato não sei o quê, cara, ela não tá vendendo imóvel. Ela tá vendendo condição de pagamento. Legal demais. Ela vende condição de pagamento. Então, por que realmente a construção financiada ela não foi tão explorada? Por causa de divulgação. Porque, na verdade, não é a Caixa que divulga, de certa forma, o produto do financiamento. É quem usa o produto. Então, já vamos preparar Exatamente. nosso suporte para poder fazer quem usa o produto. A gente nunca tinha pensado nisso. A gente tem o banner da obra com as fotos dos projetos. Só tá faltando outdoor agora. SPE, né? Agora falar assim, essa casa é uma construção financiada com todas as letras. A gente não tem isso. A gente tá com outdoor, né? A gente tem um condomínio de alto padrão na minha cidade. É uma estratégia, depois eu conto aqui, a gente vai bater um papo. Mas eu tenho um outdoor quase na entrada desse condomínio, já. E a essência desse outdoor só tem uma frase. Quitamos o seu terreno e financiamos a sua construção. Cara, eu não preciso de mais nada. Pra que eu preciso falar mais alguma coisa pra esse cliente? O que eu vou fazer pra ele? Poxa, ele tá pagando lá, comprou um terreno de 400 mil. Financiado pela loteadora. Financiado pela loteadora, com reajuste anual, pagando juros sobre ele. Que se eu pegar isso, a minha taxa de juros só do terreno já seria mais barata. Mas quando eu trago isso pro terreno mais construção, isso vira um imóvel residencial. A taxa reduz mais ainda. Se esse cliente, por algum motivo, tiver fundo de garantia, ele ainda pode usar o FGTS para amortizar. Só que eu não tô mais só oferecendo o terreno para ele. Eu tô oferecendo a quitação do terreno e a casa dele. E aí a gente volta naquela essência. Ninguém quer terreno. O cara quer a casa própria. Ele quer a casa própria. A gente sempre fala pros nossos clientes que a Caixa tem uma das melhores taxas do mercado de financiamento. Agora que eu tô com a especialista, a menina da Caixa, ela é uma das melhores ou ela é a melhor taxa? A de financiamento que eu falo. Então, a gente sempre... Eu gosto sempre de analisar a linha de crédito. Quando a gente fala de construção, a gente não tá... Basicamente, quase que a gente não tem nem concorrente. Porque a gente tem que a Caixa financia em 420 meses, e esse não vou colocar nome aos bois, mas esse o prazo máximo dele é 240 meses. Então, você consegue mensurar que se a Caixa consegue liberar aquele crédito em mais tempo, menor vai ser a parcela do cliente. Sim. Se ele reduz basicamente quase que pela metade a parcela do cliente quase que vai dobrar. Então, hoje um cliente contrata comigo 1 milhão, pagando cerca de R$8 mil. Exatamente. Se ele for contratar lá no concorrente, como o tempo é muito menor, 16 mil. No mínimo 16 mil reais. Isso quer dizer que ele tem que ter uma capacidade financeira muito maior. Você sabe o que acontece muito com a gente? As pessoas perguntam isso, né? Você trabalha com a Caixa? E a gente pensa, porque não é publicidade para a Caixa, não. A questão é que a Caixa tem as melhores taxas, o processo dela é menos burocrático. Então, sim, eu sou a menina da Caixa também, da engenharia. Exatamente. Nós somos, né? As pessoas que fazem só com esse banco, porque é um facilitador. E eu vou contar para vocês. Muito provável de você ouvir isso, porque talvez você trabalha muito com cliente do alto padrão. Exatamente, né? Mas eu tenho meu banco lá, né? Não vou ficar citando bancos. Não tem como, não. Eu falei, olha, eu nem conheço produto desse banco que tenha isso. Aí eu já falo que eu sei que tem, que é esse que a gente tá contando, né? Que só tem um, então. A gente já sabe qual que é. Eu já falo, olha, é inviável. E eu também já corto, porque a gente já tem uma especialização da Caixa, né? Então, eu nem sei como é o outro banco, eu nunca trabalhei, eu não sei se é alguma coisa diferente. Então, eu já falo assim, olha, a minha especialidade é a Caixa. Eu já vou nesse segmento. E aí, eu vou dar uma dica para quem tá ouvindo esse podcast aqui, que é engenheiro, né? Que é arquiteto, que trabalha com construção financiada, ou tem vontade de começar a trabalhar. A dica desse produto esquece a questão do banco. Qual é a essência que a gente está vendendo para o cliente? Facilidade. Se eu hoje, Nayara, estou fazendo uma construção, chego aqui dentro da construtora de vocês, dentro da empresa de engenharia de vocês, e eu preciso fazer uma construção de 1 milhão, vocês viram para mim e falam assim, olha, você vai providenciar 5 documentos, porque hoje são 5 documentos para você fazer uma análise de crédito. Identidade, CPF, renda, residência, declaração de imposto de renda. Gente, hoje todo mundo tem isso, bobear dentro do WhatsApp. No celular já tem já tá nos favoritos. Exatamente, né? Ninguém tá pedindo nada difícil, não tá pedindo... Você vira a pessoa e fala assim, você vai providenciar isso pra mim. Eu vou levar isso a um correspondente bancário. Nós não estamos nem falando de agência, de ter que entrar no banco, passar na porta giratória. Eles acham isso o máximo, viu? Quando fala que tem uma pessoa que vai intermediar, que é o correspondente bancário. Exatamente. E você vira pra ele e fala assim, você vai me providenciar essa documentação, eu vou levar ela até um correspondente bancário, e esse correspondente bancário, num prazo de, no máximo, 24 horas, lá no escritório a gente aprova em 30 minutos, mas vamos colocar aí num prazo de 24 horas. Eu vou te dar um retorno se o seu crédito vai ser aprovado ou não.
Caramba, gente, se eu tô fazendo um financiamento e alguém fala assim, você só vai trazer isso aqui pra mim, fique tranquilo. Eu vou analisar pra você por que eu daria um não pra essa pessoa. Muitas das vezes o alto padrão, ele tem essa trava porque ele acredita que ele vai ter que ir lá, pegar a fila, passar na porta giratória, sentar, voltar, analisar, ligar, cobrar, enfrentar fila, exatamente. Só que a essência do coexponente, na verdade, é facilidade. Eu não vendo crédito. Eu não empresto. Se você me pedir 10 reais, eu vou te prestar. Você pode financiar pra ela. Exatamente. Mas o crédito não sabe outro diferencial dele? A gente tem um cliente assim, ele tinha todo o recurso, mas ele não quis, porque a gente explicou, ele nem me pediu, eu que abordei, porque eu abordo 100% dos meus clientes, eu sou comercial hoje, todos eu já abordo a questão da construção financiada. Porque às vezes a pessoa pode não ter mesmo, a maioria do caso ela não tem tudo, mas aconteceu um caso de um cliente que ele tinha e ele optou por não gastar, porque eu mostrei pra ele, falei assim, pega esse dinheiro, coloca lá no seu investimento, que naquela época a taxa Selic estava quase 14%, então eu fiz conta matemática pra dar pra ele rapidinho, falei, se seu dinheiro ficar aqui um ano, no trem mais lento do banco, você vai ter tanto de rendimento, se você pegar o financiamento vai ser X. Ele olhou pra mim assim, não olhou não, porque foi no telefone, ele... então é um negócio que vale a pena, né? E aí pegou o financiamento. Então hoje um pouco da obra dele é financiado por uma estratégia financeira. Gente, não é só para quem precisa do dinheiro, é para fazer negócio. Exatamente. Isso é muito legal, esse ponto que você chegou, porque isso é algo que o alto padrão, quando a gente atende, ele vai estar analisando. Eu atendi recentemente um cliente que ele é do agro, lá na minha região, e ele tem, dentro de uma cooperativa, fundos voltados para o agro. Ele tem uma rentabilidade de mais ou menos 1,5. Cara, absurdo, muito boa. Não. Mas a agro é o primeiro negócio mais lucrativo do Brasil, o segundo é construção. Vamos colocar bonitinho aqui. 1 milhão a 1,5, 15 mil. 15 mil. 1 milhão de parcela da Caixa, alguém lembra quanto que eu falei que a gente consegue? 7, 8 mil. 8 mil de parcela. Cara. Nesse caso, esse cliente vai continuar com o capital dele. Ganhando os 15. Conseguindo, mantendo a rentabilidade dele de 15 mil. Vai ter a casa dele. Pega 1 milhão para fazer a construção dele, pagando parcela de 8. Consequentemente, o que dá de rentabilidade... 7 mil. Exatamente. No bolso dele. Por conta da valorização imediata da casa. As pessoas esquecem... Que o imóvel, quando ficar pronto, ainda vai estar valorizado. Mas ele valoriza uma valorização imediata que o pronto não tem, né? Assim, isso é uma questão mais de quem constrói, que defende isso, né? Sim. Porque se você faz um imóvel, imediatamente ele estar pronto, ele tem uma valorização muito... surpreendente, mas para quem tá construindo para morar. A pessoa constrói para vender, aí quem comprou o produto final já não pega isso, já pegou com a valorização. Exatamente, quem ganhou foi quem vendeu. Então, quem tá aqui nessa ponta construindo para vender é a chave do negócio, né? A pessoa que vai ganhar é essa que tá aqui na ponta. A que tá aqui vai também ganhar, porque ela vai ter uma construção ali pronta e não vai passar pelo fator dor-obra, né? A gente tem um cliente nosso também, que ele tem um apartamento, ele queria vender esse apartamento para ele poder capitalizar e fazer a obra com a gente. E aí a gente mostrou a questão da construção financiada, e aí ele optou por não vender o apartamento dele. Manter o patrimônio. Manteve o patrimônio, ele paga hoje a parcela da Caixa, então ele tem o patrimônio dele, que é o apartamento, e hoje tem a casa dele finalizada, que a gente tá entregando agora esse mês. Ele não ia fazer, né, Estela? Esse cliente não ia fazer, ele só ia começar a obra se ele vendesse o apartamento dele, de 1 milhão e agora ele conseguiu... Assim, ele tem os dois, a casa e o apartamento. Exatamente. E ele tem a condição tranquila de pagar a parcela dele. Só que o mais legal de tudo é que ele alugou o apartamento dele, com o aluguel do apartamento, ele paga a prestação da Caixa. Olha isso. Então, assim, pra ele, hoje ele olha e fala assim, Estela, se eu não tivesse isso, eu estava sem meu apartamento hoje. Só com a casa. Tava chorando de raiva. Então, olha como que super vale a pena. O apartamento dele já valorizou, a casa dele já valorizou, e ele ainda continua com o aluguel. Patrimônios em aluguel. Ele capitalizou com o aluguel durante o período. Já tem um tempo isso, né? Que fantástico. já tem um ano mais ou menos que a gente tá construindo essa casa, uma casa diferente, uma casa mais específica. Ele pegou ainda uma taxa muito boa de 10, acho que menos de 10 que ele tem. A nossa mesmo é 8 ponto alguma coisa. Falei, gente, nossa, quem chegou primeiro bebe água limpa mesmo. Exatamente. E assim, talvez não seja o forte de vocês, mas talvez vai ter, né, engenheiro que vai estar aqui ouvindo esse podcast, que talvez vai estar numa região
que é muito possível. Eu não sei se você sabe, um grande forte da construção financiada está no Nordeste. O pessoal faz obra lá. Minha Casa Minha Vida, né? Exatamente, Não, com sim. terreno de Minha Casa Minha 40, Vida sempre é o maior 45... forte, né? Exatamente, o pessoal faz muito produto de construção financiada, igual eu falo. É importante a gente entender que existem realidades. E que às vezes, olha só, você falou um negócio muito legal agora há pouco, que quando às vezes eu vou comprar um imóvel pronto, Stella, às vezes você tá vendendo um imóvel, você vira pra mim e fala assim, esse apartamento é 300 mil. Mas eu fui lá no banco, analisei meu crédito e eu vi que eu não consegui 200 mil. Que o máximo que eu consegui era 240. Minha capacidade financeira, até onde eu chego era 240. Se eu virar pra você, Stella, e falar assim, Stella, eu só consegui 240 com o banco, quebra aí pra mim um quarto desse daí e faz mais barato pra mim. Você, como proprietária, quebrar esse quarto? Fala assim, não. Faz Jamais, sentido? não. Eu acho que não. Não, quebra ele e vende mais barato pra mim. Aqui vende mais barato, não vende 240. Da cozinha aí. Exatamente, faz mais barato pra mim. Faz sentido pra você como vendedora? Lógico, né? Que não. Agora, se eu chego pra você, como engenheira, e viro pra você e falo assim, olha, a minha capacidade financeira foi até 240 mil. Será que tem como adaptar o meu projeto, reduzir área, reduzir metragem, às vezes reduzir meu padrão de acabamento, de forma que a minha casa consiga adaptar o meu orçamento? É possível na engenharia? Fala com Totalmente agora. Vamos assinar esse contrato. Vamos assinar que eu já vou te ajudar. Por quê? Porque é algo que está saindo do Modelável. papel. Exatamente. Então, eu posso adaptar aquilo à minha condição financeira. E quando a gente traz isso para Minha Casa Minha Vida, isso é uma realidade muito legal. Porque quando eu trabalho o cliente no imóvel pronto, ele não tem a possibilidade de chegar no vendedor e Não é falar, flexível, né? quebra aí esse quartozinho aí, faz mais barato pra mim. Não, é o que mais acontece, assim, pode ser uma realidade muito grande do Minha Casa Minha Vida, mas o alto padrão é muito também. Que Porque legal. às vezes o alto padrão, alto não, né? Alto padrão é de médio. verdade não tem isso, mas o médio, O médio pro alto, isso cai na minha mesa quase todo dia. Eu conto uma história pra Estela, falei, nossa, Estela, Tive peguei que um adaptar. projeto aqui que a cliente falou que tinha tantos mil, e o projeto era 1,5 milhão, meio milhão a mais, eu sugeri a mulher pra reduzir, a cliente, né, pra Sim. reduzir. Tirar área de Ela lazer, chorou, talvez. ficou triste, tudo. A arquiteta que deu um pular nas alturas porque teve que mudar no projeto, mas no final das contas falou assim, nossa, Thaís, ainda bem que eu te encontrei, você salvou a minha obra. Porque chegar no Sim. meio da obra eu não ia conseguir Não ia terminar. ter recurso pra finalizar aquilo. Ou quando chega o cliente que tem só uma parte daquela verba e acha que aquela parte iria dar pra fazer a obra inteira. E aí toma um susto que a gente fala, não, essa sua verba Foi o que dá eu pra falei fazer a de metade. ontem. É, Ele achou que o dinheiro que ele tinha dava pra fazer. Claro que Ainda se envolve bem, mais em ainda- engenharia, né? Mas a gente, lá na hora, eu não vou entrar com história de engenharia. Você devia ter feito esse salão. Eu já entro com a viabilização. Olha, Isso. você achou que 500 mil ou 600 mil faria. Mas não tem Não problema. Vamos viabilizar com a construção financiada. Você pode pagar uma parcela de X? Porque a gente já fica com isso na cabeça, né? Eu já faço o cálculo rápido. Sua parcela vai dar X, mais ou menos. Você teria condição financeira? Eu nem jogo muito pro lado da capacidade financeira nesse primeiro momento. Eu já pergunto sobre a parcela. Porque se a pessoa não pode pagar uma parcela de 3 mil, vai adiantar nada eu fazer um processo nenhum com Exatamente. ela, dando um exemplo. Não, eu tenho. Então vamos prosseguir. A gente tem uns filtros, né? Pra ir Exatamente. eliminando essas partes. Então, vocês conseguiram perceber que a construção financiada, de certa forma, ela resolve, ela traz uma solução Ela é solução. até mesmo para esse cliente que talvez não tinha capacidade financeira. Porque, na verdade, a gente pode inverter. A gente pode adaptar o sonho daquela pessoa Pra conforme a realizar. capacidade financeira dela. O que o imóvel pronto não proporciona. Então, se o engenheiro, né, quem trabalha dentro dessa área, tem essa percepção que o produto, na verdade, ele traz várias soluções, desde a questão de adaptação com base na capacidade financeira para aquele cliente que precisa, né? Eu sempre falo, a questão mesmo da pessoa pagar a parcela quando a obra está finalizada. Então, ou seja, a pessoa vai conseguir fazer a obra dela ali, e ela só paga os juros durante o período de obra, e a parcela realmente final vai começar ali quando a obra está pronta. A questão do cliente, que é investidor, que não precisa descapitalizar o dinheiro dele, ele pode manter o Deixa o dinheiro investimento lá. dele lá quietinho. Do né? investimento de quietinho, tendo a rentabilidade dele, ele consegue construir, ele vai conseguir manter os dois, o capital dele, a rentabilidade, ainda vai ter a obra dele. Então, é um produto que ele soluciona muitas questões. Só que o que muitas das vezes falta é a divulgação. E essa divulgação, ela tem que ser feita por nós. Lembra que o exemplo que eu falei da Quem tá construtora? usando o produto, Quem né? tá usando o produto. Por que que realmente imóvel novo, imóvel usado é um negócio que vai tanto Mas pra eu não frente? sei você, mas o que a gente divulga da nossa rede social, a gente é muito metralhado. Que loucura isso. Nunca que o financiamento vai ser mais eficiente ou vai valer mais a pena do que eu construir com o meu dinheiro. Muito, Isso é uma gente, loucura, isso é conversa de coach. Isso é coisa de marketing, precisa ficar vendendo. Aí eu fico assim... Mas quem não estuda vai A gente- falar isso mesmo. A Quem maioria não das conhece o gente. assunto Não, vai mas falar às vezes isso. tem gente
gente até, assim, chega lá, eu vou olhar o perfil, a pessoa capacitada, aí eu tenho que fazer a conta de padaria mesmo. Aí eu perco o meu precioso tempo respondendo, porque outras pessoas estão vendo aquele comentário e acaba infectando um público que tá sonhando com aquilo e vê aquela coisa ruim, poxa, então é tudo ilusão. Eu vou e coloco, olha, se você fizer o dinheiro X, você vai ter rentabilidade de X. Se você pegar, vai ser Y. Então, o que é mais vantajoso? Eu provo com matemática e acabou. Eu acabei com aquela parte negativa do negócio, porque as próprias pessoas, claro que tem agora não tem um nome isso, é hater? Haters, que vão ficar ali, eles estão ali pra isso. Mas acaba que dificulta também a divulgação. A gente divulga pouco divulga, a pessoa vem, metralha ainda, falando que não funciona. Sabe o que eu sempre falo, assim, que graças a Deus eu não tenho muito hater, tá? Eu nem lembro de quando eu tive, não lembro. A gente só tem quando coloca isso. Exatamente. Não coloca essa parte. Mas assim, eu sou muito aberta a entender. Não é porque eu falei isso que eu acho que isso também é uma realidade para todo mundo. Uma coisa é quando a gente tá falando, o cara tem 1 milhão, tá aplicado, tem uma rentabilidade que seja de 1,2, que não é difícil, que tá rendendo 12 mil e pagando uma parcela de 8, sem dúvida nenhuma. Nesse caso, a gente acabou de dizer que é muito vantajoso para ele. Ele vai conseguir manter o capital, ter a rentabilidade, ter a casa dele e ainda vai estar pagando uma parcela menor do que a rentabilidade. Ótimo. Perfeito? Quando alguém vira e fala assim, é melhor morar de aluguel do que comprar um imóvel pronto. Lógico que não existe. Eu falo, depende. Também não leva ferro e fogo. Depende mesmo, depende da situação. Se a pessoa tá morando de aluguel, não tem dinheiro, não tem entrada, não consegue comprar, só tem o fundo de garantia, o que é melhor pra essa pessoa? Ir pra um financiamento, às vezes, que ela vai estar pagando 800, 900 reais, mudar ela pro apartamento dela, ou continuar a vida inteira pagando aluguel sem ter retorno? Lógico que é melhor partir para um financiamento, porque se ela não tem entrada, ela não tem que fazer, é melhor. Cada caso tem que ser analisado separadamente. Exatamente. Agora, vou dar um exemplo, apartamento onde a gente mora, tá avaliado 1.200.000, mais ou menos isso. Se você for pegar 1.200.000, você paga aí parcela de, 9, 10 mil mais ou menos. O aluguel lá no prédio é 4 mil reais. Então aí vale a pena. Se a pessoa tiver 1.200.000, ela 1.200.000, quanto que não dá de rentabilidade? A rentabilidade vai dar muito mais. 1.200.000 que vai ficar lá no seu aluguel. Então, exatamente. Agora, se a pessoa não tem o capital, como é que ela vai falar, não, é melhor investir? Mas você tem esse dinheiro, senhor? Isso é a nossa realidade hoje. Por exemplo, esse dinheiro, eu e Caio, né, a gente vendeu o nosso patrimônio pra gente investir numa obra que nós estamos construindo pra vender. E a gente tá morando de aluguel de boa, mas o meu momento é esse. Eu ainda vou ter uma oportunidade de construir a minha própria casa, mas eu não vou me descapitalizar agora, sendo que tá tudo tranquilo e eu tô com o meu dinheiro muito bem aplicado. Exatamente lá no isso. Investimento. É isso aí que é o ponto que a gente tem que analisar. Pra quem que é melhor? Porque talvez a pessoa que foi lá fazer esse hater... Não quer dizer que o aluguel é a melhor escolha, né? Mas neste momento é a minha melhor escolha. Com base no perfil. Talvez alguém que tenha 1.200.000, que talvez vai querer comprar um apartamento de 1.200.000 e o aluguel desse local é 4 mil reais, às vezes é melhor morar de aluguel. Porque ela tá tendo uma rentabilidade superior a 15 mil pagando 4. Lógico. Pega o resto desse valor e investe. Às vezes nem precisa ter 1 milhão. Ou a diferença desse valor aí de 4 para pro 10 mil, né? Então, no caso, quase 6 mil, 5 mil e pouco. Pega e investe no banco. Então, você nem precisa de ter 1 milhão guardado. Só de você pegar essa diferença e investir, você já tá lucrando. Agora, a pessoa ouve isso às vezes de uma influência no TikTok, alguma coisa assim, e ela leva aquilo pra realidade dela. Como verdade. Poxa, morar de aluguel é melhor do que comprar financiado. E aí a pergunta é, essa pessoa tem dinheiro investido que tá dando rentabilidade pra ela? Justamente. Se não, colega, muda pro seu imóvel. Algo que eu sempre falo casa é a história e é a história que você vai criar. É o bem que você vai deixar. Eu até arrepiei que eu vou contar um negócio pra vocês aqui. Fiz um financiamento no final do ano retrasado. A gente assinou esse contrato no dia 3 de outubro. Assinou a escritura, tudo bonitinho. A esposa tinha separado o marido, ele batia nela. Foi toda uma situação bem tensa no meio do processo. Demorou até um pouco a assinar, porque eles tiveram que separar no meio do processo. Assinamos no dia 3 de outubro. Ela assinou a escritura dentro da caixa. No dia 4, ela morreu. Infarto. Misericórdia. Sério? Um dia depois da assinatura. Infarto. Dentro do local de trabalho dela. Um dia depois. Nossa, Deus. O que tem dentro de um financiamento? Tem o seguro. MIP. Morte e invalidez permanente. O seguro fez a quitação daquele imóvel e deixou. Ela tinha 2 meninos, 2 filhos. E ficou quitado para os filhos dela. Ela morava de aluguel antes disso. Se ela não tivesse feito isso, os meninos dela... não tinha deixado nada. Ia ficar com a dívida e sem nada. Exatamente. E aí tem gente que vira pra mim e fala assim, mas eu tenho medo de contratar um financiamento de 30 e 35 anos e eu não der conta de pagar. E morrer no caminho. Sabe, esse mesmo cliente que eu falei do apartamento, que ele ia vender pra construir...
a justificativa dele pra mim falou assim, Stella, eu nunca fiz financiamento. Ah, Nem é verdade. quando eu era novo, eu precisei ir eu no não banco pra fazer o financiamento. Eu vou fazer Preconceito. depois de velho. Ele falou desse, eu vou fazer Preconceito. depois de velho. Do E aí alto padrão, depois, agora, que ele viu que super valeu a pena, eu falei assim, ainda bem que eu fui lá e fiz. Foi mesmo. Preconceito, Primeira mas- objeção dele, eu vou fazer É, financiamento. eu, nunca exatamente. fiz um financiamento. Não tá de falar assim, poxa, mas o financiamento é a melhor opção que você tem agora. Você vai vender seu apartamento. Ainda bem que ele ouviu a gente, né, Estela? E aí pega o que você falou aí do gancho dela ter saído pra fazer esse financiamento. Exatamente. Infelizmente aconteceu isso com ela, mas ela Deixou deixou liquidado. bem ali pro E aí, às vezes, a pessoa tem muito medo. Poxa, eu vou assumir um financiamento com 30, 35 anos, às vezes, pagando parcela. Que medo. E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu perder meu emprego? Tal. Isso que a gente tá falando aqui, o engenheiro, né, o arquiteto, ele tem que... Isso aqui é um aprendizado pra ele saber abordar. Exatamente. Vocês estão ouvindo aí, ó, aprender a abordagem certa, porque olha o tanto de exemplo que a gente deu aqui. O cliente preconceituoso, o cliente que não quer descapitalizar, um cliente que paga aluguel, tem dinheiro. Demos um número de enorme exemplos, vários exemplos aqui agora, né? Pra você conseguir, porque às vezes o cliente tem toda a capacidade financeira, ele tem, você tá com faca e o queijo na mão ali pra pegar o empreendimento, pra poder construir, e perde porque você não sabe abordar também, não conhece o Na problema. verdade, eu falo por mim, né? Eu fui nascida e criada em tem dinheiro, faz. Nunca vai O pai da Estela guardava dinheiro debaixo do colchão, pra você dar daqueles. Andava com um bolão de dinheiro Então, assim, ó. Nem ué, sabe o que só era banco. desvalorizando lá. Isso vem de uma, né, É uma cultural, cultura. né, Estela? É Cultural, 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 isso. De cultural. fazer quando você tem dinheiro. E assim, as coisas mudaram, não precisa mais ser assim. Muito mais Exatamente. fácil Por isso acesso que ao crédito, hoje- né? Por isso que hoje, agora, depois de 16 anos, né, que Começou mesmo. começou Mas graças essa- ao marketing digital também, acho que tem muita influência nisso, né? Depois de 2020, virou uma chavinha no mercado pra geral. muita coisa, né? Pra tudo. É. Foi uma pra época de vida Foi uma mudou época por de causa pandemia do- muito dura, né? Morreu É. muita gente, mas eu vejo assim, toda crise tá lá no dicionário, é igual oportunidade. Então, quem soube surfar na oportunidade do mercado digital e de aprender, né? Eu mesma fiquei sabendo da construção financiada, quando um belo dia abri meu Instagram e tava lá Nayara Camel falando. Gente, vocês sabiam que tem como financiar com sei o quê? E eu era doida pra O construir, quê? não tinha dinheiro. Eu falei, gente, menina ela me tá deu a louca. solução. E aí você me fez ficar um ano estudando. Que Porque legal. eu fiquei um ano correndo atrás disso. Aí fui atrás da Estela, fui atrás de um monte de gente. E batendo na porta da casa dos outros. Meu Deus, como é que pega esse dinheiro? O dinheiro tá lá no banco, eu só preciso saber o caminho pra eu pegar Como é que ele. eu chego lá? E foi um ano, né? Foi um ano dedicado, a gente estudando, porque a gente morria de medo também, né? Não, De a gente errar. fez muita viabilidade. Deu errado. Você teve uma primeira ideia É. que a gente descartou. Exato, eu queria fazer Então- casas germinadas, né? Aí depois eu descobri que não É podia. Aí unifamiliar. fiquei chateada, porque eu falei, poxa, não vou conseguir 4 casas no mesmo terreno, pode, é só uma. Aí teve que, tipo assim, eu tive um trabalhão com isso, tudo. tive que passar isso tudo pra cá e fazer tudo. Eu falei, eu construir uma casa, tem que ser uma casa muito top. Sim. E aí foi indo, né? Mas assim, a gente já num produto aqui muito importante, né? Mudando um pouco dessa parte da construção, pra você abordar aqui pra gente, que é um assunto pouquíssimo falado, você falou no seu stories, não queria falar. Eu fiz uma única pergunta, mas você pode abordar o que você achar mais estratégico sobre a reforma financiada. Se a construção financiada já é quase não falada, a reforma, ela nem existe. Ela não existiu. Ela não existe Ela está até sendo hoje. gerada. Até hoje ela não existia. Então, nós estamos sendo pioneiros nisso aqui agora, né? Isso. Reforma financiada. Fala aí, ó, Exatamente. como, quando, como conseguir, quais são as dificuldades, o que a pessoa tem que fazer, pode destrinchar isso daí Vamos pro lá. pessoal. Então, primeiro, é muito importante entender quais são os produtos que a Caixa tem dentro da linha de construção financiada. A gente tem aquisição de terreno mais construção, para aquele cliente que deseja comprar o terreno e também fazer a obra dele, a gente quita os dois. A gente tem a construção em terreno próprio, ou seja, o cliente já tem o terreno dele ali, só está precisando de dinheiro para fazer a obra dele, a gente faz a construção em terreno próprio. A gente faz a conclusão da obra, que é aquele cliente que às vezes a gente passa passeando lá no condomínio, a gente fala, gente, mas essa obra tá até apodrecendo aqui, ó, tá verdinha aqui do lado aqui, ó, porque a obra tá ali 1 ano, 6 meses parada. Concorda comigo que é um cliente potencial? Com certeza. Então, ele Total. começou, tá Tanto de pra imóvel terminar. aí que tem aqui, que a gente viu da janela ali pra reformar. Quantos... Não, aqui nós estamos falando da conclusão da obra, que às vezes a o gente cara passou... conseguir terminar. Exatamente. O cara tá vibrado ali, É. louco, louco querendo... pra terminar aquilo, ele já gastou o dinheiro, já tem o terreno, investiu até aquele ponto, tá ali doido pra mudar, mas acabou ali. Esse é um cliente muito
potencial para quem é da área da engenharia. Esse é. Porque realmente é um cliente ali que você vai estar conseguindo viabilizar e encontrar uma solução para ele para fazer a conclusão da obra dele. Os engenheiros já estão no mercado há mais tempo, não querem esse cliente. Esse que está terminando a obra. Por quê? Porque é um cliente que já está na fase final, então, além o pouco serviço ainda talvez que falta ali para ser executado, às vezes ele vem com o problema dos trabalhos que foram feitos talvez mal feitos. Então, vamos dizer assim que é um cliente talvez que vai ter um potencial de mais problemas em obra. Então, o engenheiro, a construtora que já tem um nome, ela não quer esse cliente que tem só um pouquinho de obra, ela quer pegar lá do início e terminar. Então, isso é para quem? Para quem tá começando, para quem tá saindo da faculdade. A primeira oportunidade pode ser essa, finalizar uma obra. Olha só que insight. A pessoa que tá começando não tem nenhum cliente. O cliente que vai começar do zero, talvez não vai procurar, porque ela nunca fez uma obra, mas vai deixar ela terminar, porque tá no desespero, não tem ninguém, e ele apareceu ali na hora pra terminar. Eu, na época de sair da faculdade hoje, era uma coisa que eu faria. Eu pegava um loteamento, um condomínio, a gente pegava no carro no final de semana, obras sem terminar. Senhor, você sabe de quem que é essa obra aqui? Às vezes vai ter a placa, né? Muitas das vezes tem a placa ali. O nome ali tem, de quem que é. Cara, você imagina, você recebeu uma ligação, olha, eu vi que a obra do senhor tá parada e tal. Tem um motivo que parou porque tô precisando de recurso, tô levantando recurso e tal. Você sabia que na Caixa a gente tem um produto que dá pra fazer sua conclusão de obra, que dá pra financiar daí legal. Onde que tá até o final? Gente, podcast também é oportunidade de emprego. Olha, já pega essa super dica. E eu tenho pra mim, se eu levo pra mim como essência, o pessoal do escritório sabe. Quanto maior o problema do cliente, melhor a minha solução. Porque a minha função, na verdade, é resolver aquele problema. Porque se ele já tivesse solução, ele não precisava de mim. Com certeza. E existe uma frase que é muito boa. Quanto maior o problema do cliente, maior é seu cheque. Então, a partir do momento que eu pego um cliente que ele tem problema, a obra parada, às vezes com problema de RT, alguma coisa pra regularizar. Mas às vezes é o empreiteiro que abandona. A maioria. Ele tem um problema. Mas se eu resolvo, eu tenho a solução. Exatamente. Então, ou seja, você também tem seu a gente tem que, exatamente, a gente tem que aprender a entender que o problema do cliente é a nossa solução. Se o cliente tem dinheiro para construir, eu não tenho necessidade. Se o cliente não tem um problema com uma obra, se o cliente não tem um problema para começar a obra, vocês não iam fazer projeto. Exato. Se o cliente, às vezes, não teve um problema no RT, alguma coisa, vocês não iam ter serviço. Na verdade, a gente fala, nós engenheiros aqui, pelo menos, nós somos solucionadores de problema. Porque a obra, você já entra na obra, já tem X problemas pra você resolver. É fato. Nunca a gente conseguiu pegar uma obra que veio toda 100% perfeita. Não então, existe, né? Nós somos solucionadores de problemas. Que eu quero chegar nela. Então, ou seja, a conclusão de obra é um leque muito bom. E é um cliente que fica claro com a luz do dia. É só você passar passeando aí de carro no final de semana, você encontra, localiza esse cliente. Você tem de gastar muito para chegar nele. Exatamente. Você só precisa de entregar a solução. Olha, o que o senhor precisa? Dinheiro para terminar. Eu tenho uma solução, te cobro tanto pela administração de obra, tanto para fazer regularização de documentação, eu te entrego sua obra finalizada. Cara, era a ligação que eu precisava se eu tivesse uma obra parada. Que ele vai achar que é até pegadinha. Na hora que ligar, vai achar que é golpe. Vai achar que é golpe, porque é uma solução perfeita por causa dele, né? Só que eu tenho certeza que esse cliente não sabe, porque se ele soubesse, ele não tava com a obra parada. Exatamente. Ele só tá com a obra parada porque ele não sabe que é possível fazer um negócio desse. Exatamente. Beleza, então a gente tem questão de terreno construção de terreno próprio, conclusão. Além disso, a gente tem mais outros produtos, que é a reforma, para aquele cliente que não quer ampliar nada, ele só precisa fazer uma reforma dentro da casa dele. Trocar, olha, tô com um piso aqui da época que usava pastilhas de piscina aqui, às vezes, no banheiro, né? E aí, às vezes, a pessoa resolveu reformar, trocar o piso da casa, trocar a pintura, alterar algo na fachada, trocar o telhado. Às vezes era um telhado colonial, agora quer colocar um telhado embutido. Ou seja, ela está fazendo uma alteração, mas sem fazer ampliação. Então, a gente tem um produto de reforma. Cara, a gente tá sozinho nesse mercado de reforma. Agora, vamos pensar na nossa família. Vocês conhecem alguém que às vezes precisa de reformar a casa? Nossa. Alguém que tá com a casa ali precisando... A maioria. Muita gente. As pessoas não têm esse tino da manutenção, né? Nem é reforma só de estética, é de manutenção. De manutenção. A edificação grita, socorro. Exatamente. A pessoa tá com aquela casa linda, maravilhosa, que no pinta já tem 10 anos, então hoje em dia tá muito comum a questão da energia solar. Então tem muita gente que contrata reforma lá no escritório para fazer a energia solar, porque você consegue inserir a energia solar dentro do produto de reforma. Às vezes a pessoa tem uma casa e fala assim, quero fazer uma área no final, botar uma piscina, fazer uma área de lazer. Principalmente depois da pandemia, que as pessoas viram assim, a casa virou... Nossa, a casa virou shopping. E não existe um limite mínimo para esse dinheiro.
Tipo assim, a Caixa Econômica libera um limite mínimo ali, o máximo é a questão do que a pessoa consegue. O mínimo, ele existe também na questão da reforma? Vamos lá, dentro da reforma, a gente consegue pagar para o cliente até 50% do valor de avaliação do imóvel. Então, se um cliente tem um imóvel de 600 mil, valor de mercado, eu consigo liberar até 300 mil para ele dentro da reforma. 300 mil para um imóvel de 600 dá para... Mas se ele não quiser usar os 300 mil, qual que é o mínimo? Até, mínimo de 50 mil. É igual a construção, então. Exatamente. A construção também é assim. Exatamente. Ninguém vai construir com 50 mil, quem dera. Mas, às vezes, na reforma, dependendo, é suficiente. Sim, para uma reforma, às vezes, trocar um piso, alguma coisa, já vai ser suficiente. Então, o mínimo é de 50 mil que a pessoa consegue utilizar dentro da reforma. E, além da reforma, a gente tem também o quesito de reforma mais ampliação ou só ampliação. Que é aquele cliente que já tem a casa dele, mas ele falou, aumentou, chegou mais um filho, eu quero ampliar. Fazer Igual eu falei, puxadinho ali. Exatamente, uma área de lazer, uma área de jogos, algo desse tipo. Ele pode fazer a ampliação e a gente também tem linha de crédito para esse cliente que quer ampliar. E me conta, o processo é o mesmo que a gente costuma fazer? A mesma coisa. Documentação. É até mais fácil. Igual reforma. Como não está tendo nenhuma mudança da área construída, na reforma não é nem necessário fazer o projeto. Exatamente. A gente tem uma planilha que chama PRM, que é Planilha de Reforma e Melhoria, que é tipo muito... PCI. Exatamente, que é a mesma PCI. A diferença é que a gente vai citar ali dentro da PRM os itens que ele vai precisar para reforma. Quero reformar, trocar piso e tal, vai ter lá Então, a reforma simples não precisa de projeto, é só documentação normal. A documentação, a RT de precisa do reforma. projeto. A gente tá aprendendo também aqui, viu, gente? Porque a gente não certeza. conhece todos os produtos da Caixa. Nosso foco é muito construção, né? Exatamente. A reforma com ampliação a gente até domina mais, porque a gente teve um cliente que eu te contei lá fora, Sim. que afinal ele desistiu, mas a gente chegou a fazer quase o processo todo. Agora, esse eu também não sabia. Agora, pensa bem, igual Belo Horizonte aqui, você pega quantos prédios aqui que já tem mais de 20 anos de área construída? Nossa. Mas é Sendo muito... legal, né? 20 anos, Não, tá? 20 anos, você tá tô sendo bem legal. bem Muito. Porque a gente vai ter prédio aqui que vai ter mais de 100 anos. Mas já foi legal, 20 anos. Que num momento desse, talvez, igual você falou, a pessoa já quer fazer uma alteração. Gente, algo que aconteceu que eu acho fantástico é que... já vamos fazer um outdoor falando disso. De reforma de reforma. financiada. Só de Com reforma. certeza. Aí, ó, Rebeca. A para área... casa. Reforma É nosso financiada. marketing que está ali, já coloca esse conteúdo na lista. que a construção civil, cara, ela ampliou essa questão, igual roupa, né? Tem época que a gente tá usando saia longa, tem época que saia mais curta, tem época que usa blusa assim, blusa assada. Cara, a construção civil mudou muito, né? Antigamente você ia no depósito de material de construção, você tinha 3 tipos de piso, 4 no máximo, Nossa, né? hoje é todo jeito. Cara, hoje em dia eu falei, se você não contratar, né, um arquiteto, às vezes um design de interior, você faz uma casa toda mal acabada, muitas das vezes, mesmo. porque é muita coisa informação. que tem, é muita informação. Muita opção, a E às pessoa vezes até eu com acho esse obesidade piso de bonito, mas informação. não combina com o outro. Que não... Cara, eu sempre falo, é o melhor investimento que tem. Isso aí, agora eu vou puxar a sardinha pra vocês. Errar no papel é muito barato. Cara, contrata um engenheiro bom. Contrata um arquiteto legal. Porque errar no projeto é muito Mais barato. barato. É muito barato. Você refaz o projeto, Cara, você nem a pega- casa, vai jogar no chão, vai refazer. Exatamente. Entendi. Cara, eu não gostei dessa janela aqui. Não, troca aqui, vem pra cá, traz, altera o projeto. Agora, no meio da obra, se você resolver trocar uma janelinha de lugar, Nossa. você altera o projeto, leva na Secretaria de Obras, paga a taxa pra alterar o projeto, volta, atrás a sua obra, não sei o quê. Mão Cara, de que obra, você- material, vai entrar Mão de tudo. obra, exatamente. Que aí você paga pra quebrar, paga pra fazer Pra de novo. refazer. Errar A no caçamba pra papel levar é- o que você não quer mais. Ô, Nara, errar mas no a papel é barato reforma com demais. ampliação, ela tem alguns poréns, né? Igual tem a questão do habite, se a casa tem que estar regularizada antes da entrada, né? Exatamente. Na Tá? Seja uma papelada. casa, seja um apartamento, né? Ou comercial, daqui a pouco a gente pega a linha de comercial, que é loja, igual pão e tal. O imóvel tem que estar regularizado, tá? Então, ou seja, certidão de matrícula, habite averbado e guiazinha de IPTU. Ótimo. Enquadrou nesses 3, dá pra gente fazer o reforma ou ampliação. Olha outra potencial de negócio para um engenheiro. Ele pega tanto serviço de uma vezada só. Ele pega uma casa que não tem habites, aí ele já passa ali o produto para ele. Ó, tem que regularizar. Então é X. Ele ganha no habites, ele ganha no processo de financiamento, dando uma consultoria, ele ganha fazendo a obra de reforma. 3 oportunidades de negócio, A uma coisa só. pergunta que não quer calar é esse engenheiro que tá ouvindo esse podcast aqui agora. Na sua cidade, tem algum engenheiro que tá fazendo isso hoje? Exatamente. É difícil. Exatamente isso. Quem Engenheiro é que tá tem fazendo? muitos, E arquitetos mas também, né? capacitados. Exatamente. Arquiteto também, gente. Olha, essa Exatamente. arquiteto também pode trabalhar. Não,
totalmente com Exatamente. Projetos, até mesmo técnico de edificação, os projetos que tem até 80 metros quadrados, a Caixa aceita assinatura. Então, ou seja, Minha Casa Minha Vida é um perfil... Técnico de edificações, gente, nós temos algumas alunas, né, que visitou a nossa obra do Cefet. Técnica. Se vocês estiverem assistindo aí, as meninas que estão estudando ali no Cefet aqui de Belo Horizonte, a gente fez uma visita e as alunas visitaram a nossa obra. Olha aí a oportunidade de negócio para vocês também. Até 80 metros quadrados? Até 80 metros quadrados pode ser feito até por técnico de edificações. Então, ou seja, é um mercado bem legal aí, principalmente Minha Casa Minha Vida, né? Na verdade, vender, financiar, qualquer um pode fazer, esses dias a gente pegou... Todas essas informações estão no COT? Estão no COT. Para quem é correspondente também, a gente tem um normativo, que é a bíbliazinha nossa, que é o MO 43.000 também. Esse é que eu mais olho, porque o correspondente, ele que tem parceria com a gente, ele gosta muito de mostrar pra gente a questão das normas, onde que tá. Ele me manda, eu sempre tenho esses dois, o COT e esse de vocês também eu tenho. Isso é muito bom, porque é uma bíblia ali, a gente acompanha nessa regra. Eu sou correspondente, mas eu tenho que saber um tiquinho, né? Mas uma coisa que eu falei, que é bom pra quem tá aqui acompanhando lembrar disso. Você precisa de ter um bom parceiro dentro da Caixa. Porque se você tiver um bom... Nayara, eu sou engenheiro, por onde eu começo? Encontra um CCA, faz parceria com ele. Faz amizade com ele, entenda como é que é o processo. Tem que ser amigo do bem, CCA, exatamente. E deixa bem alinhado com ele. Olha, se eu tiver um cliente, o que eu preciso? Lembra que eu falei 5 documentos? É isso. A gente fala que o nosso CCA até final de semana. Final de semana, ele domingo, tá de férias. Menino doente, ele tá ligando pra gente, porque ele é o nosso maior parceiro hoje, é o nosso maior Não parceiro. tem nem horário, assim, com nós. Que legal. Não tem nem isso. Às vezes a gente precisa, assim... Acaba que as nossas reuniões acabam sendo mais à noite, né? Porque o cliente trabalha durante o dia. E às vezes a gente precisa de uma resposta imediata ali. E ele tá ali, né? Então, mas isso aí é o primeiro elo. É muito diferencial. Da pessoa, né? É o primeiro elo. Que, inclusive, é o que você... né? O seu público maior é o CCA. Então, gente, não é a minha área, mas um bom CCA, ele tem um atendimento diferenciado. Sim, esse CCA, ele tá com a gente tem 2 anos e meio. A gente já passou muita grana pra ele, muita. E vai continuar passando por conta do atendimento. Sim. A gente, às vezes, até pensa, vamos focar tudo numa pessoa só, não, vamos ter outro, a gente nunca consegue sair, porque a pessoa é tão boa, é difícil achar, né? Legal, outro bom nível. ouvir isso, né? Tá vendo? Muito bom. Então, isso é legal. Pra você que é engenheiro, pra arquiteto, né, que tá aí dentro dessa área, o primeiro passo é esse. Cara, eu quero começar a trabalhar com construção financiada, gostei desse negócio, eu vi esse podcast, falei, dá pra me trazer isso aqui pra minha cidade. E o bom da construção financiada é que você não precisa de estar em grandes centros. Você pode estar na cidade igual a minha, lá de 4 mil habitantes, gente. Aonde tem pessoas e aonde tem terreno, tem construção. Exato. A não ser que o pessoal tá só morrendo, não tem condição. Não tem condição. Descobrir qual é a cidade do Brasil que tem mais índice de mortalidade, vamos sair fora dela. Exatamente, não tem condição, porque assim, a pessoa... Casa, ela vai querer fazer uma construção, se ela separa, gente... Ou ela vai querer reformar. Ela vai dividir, reformar, exatamente. Construção deixa que o mundo é mundo. Então, pra gente fechar esse gancho aí da reforma pra passar aqui pra Estela, voltar pra construção, então, o programa praticamente é o mesmo, tipo, o financiamento, é um financiamento habitacional, eu gosto muito de falar isso, porque a pessoa que me procurar fala assim, eu quero pegar esse empréstimo da Caixa, eu falo, gente, isso não é empréstimo, e o empréstimo, ele dá um bloqueio, porque a gente sabe que o empréstimo, ele tem taxa de juros muito mais altas, e aí já dá aquela barreira na cabeça da pessoa, e não é a quebra de cultura que a gente tá falando o tempo todo aqui? Então, eu já barro a pessoa na hora que ela faz compra. Não é empréstimo, é financiamento habitacional. É a mesma coisa que você ir lá comprar um imóvel pronto, é praticamente a mesma coisa do que você construir financiado. É a mesma linha, né? Linha de crédito. Então, primeiro que é um financiamento. Então, é um financiamento habitacional de reforma, né? Então, essa reforma de ampliação, a minha dúvida é assim, a parte burocrática, né? O que pode impedir a pessoa, tirando a habits, né? Eu tive um caso, igual eu falei com você, que a pessoa não tinha, aí a gente foi correr para tirar, aí às vezes o empecilho tá ali na prefeitura, tem nada a ver com a Caixa que viabiliza, mas tirando essa parte, tem alguma coisa assim mais específico da reforma? Deixa eu só dar um adendo. E na ampliação tem que ter o projeto aprovado na prefeitura. Tem que ter o projeto São dois processos, a BITS da casa e o projeto aprovado. Exatamente. Por que na ampliação tem? Porque a gente tá aumentando a área. A prefeitura exige. E a prefeitura exige isso para saber, poxa, o que a pessoa tá aumentando? O que ela tá aumentando tá dentro da norma, tá dentro do que a prefeitura Caixa só empresta dinheiro para quem tá dentro da lei. Exatamente, perfeito. A regra do jogo é essa. O legal é que tem muita gente que fala assim, mas eu não vou fazer o processo de construção porque tem que ser do jeito da Caixa.
não tem que ser do jeito da Caixa, não. Não mesmo. Às vezes o que barra é a prefeitura, não é a Caixa. Exatamente. A prefeitura, o condomínio. A essência da Caixa é, se a prefeitura aprovou, eu vou estar aprovando. Exatamente, eu vou estar aprovando o seu projeto. Ai, mas é a Caixa que vai escolher meu padrão de acabamento. A Caixa liga pra você, gente, aqui, ó. Aqui, o senhor vai escolher só o piso marrom, não sei o quê. Não, gente, a pessoa escolhe o piso, a escolha dela, o acabamento dela, do jeito dela. Então, ou seja, a Caixa não tá definindo isso. A única coisa que a Caixa tá definindo é o seguinte: você tá pegando dinheiro comigo. O valor que você está pegando, ele é suficiente para fazer sua construção? Ou não, pode ser que falte. E se faltar, não é interesse da Caixa, porque se a pessoa não conseguir terminar a obra, o que vai acontecer? A Caixa não tem garantia. Vai virar um devedor, né? Exatamente. Ou não, o valor que você está me pedindo é muito acima, porque acontece. Porque uma coisa que você estava falando sobre financiamento e sobre empréstimo é o seguinte: vou falar isso aqui para vocês não esquecerem mais. Dinheiro de habitação é um dinheiro barato. Dinheiro de habitação é um dinheiro barato. Então, tem muitos clientes que usam, às vezes, até da habitação para conseguir fazer a alavancagem de recurso. Porque lembra que eu falei que com 1 milhão você pega aí para uma parcela de 8 mil reais? Vai pegar 1 milhão pra você ver no empréstimo, pra você ver quanto que não dá de parcela. Nossa, é 2 pontos alguma coisa ao mês, né? Empréstimo. Sendo legal. Sendo legal. Tem que ter um relacionamento bom ainda pra conseguir isso aí. Pois é, quase o dobro, no mínimo. É no mínimo o dobro. No mínimo mesmo, porque você... Exatamente, porque você não consegue em 420 meses um empréstimo. Geralmente você vai conseguir 48, 96 meses. E outra coisa, o seu potencial também muda. Eu não sei porquê, mas o empréstimo, pra você conseguir 1 milhão, você tem que ter muito bom relacionamento. Não é a mesma coisa do que o financiamento outra história. Então tem muita gente que tenta fazer alavancagem. Então tem cliente que às vezes vai fazer uma construção de 500 mil, que vai querer pedir 800 ali, porque às vezes vai... É isso que o banco também vai analisar. Se o valor que ele tá pedindo também não é acima... Exato. Mas às vezes ele tem, né? Ele tem um recurso próprio, então ele pega um pouco a mais ali pra ele juntar com o que ele tem e fazer alavancagem. Exatamente, mas uma coisa que a Caixa faz não é limitar o sonho da pessoa. Se você chega pra mim e fala assim, Nayara, eu quero fazer uma construção de 5 milhões... É o seu sonho. Se às vezes, na hora que eu analisei o seu crédito, a sua capacidade financeira chegou em 2 milhões, não tem problema. A Caixa não tá preocupada. Hoje o teto dele existe, né? Não tem. O céu e a sua capacidade financeira é o seu limite. Essas coisas é mais quando é época de final de ano, né? Geralmente, pelo menos assim, geralmente é final de ano, aí o correspondente vai dar uma travada na gente. Só tá liberando 1,5 milhão, só tá liberando 1 milhão. A gente que é do alto padrão só ficou isso, né? E a gente vai chegar nesse ponto. Mas só pra você entender... Não é a Caixa que limita o sonho da pessoa. Então, se você quer fazer uma construção de 5 milhões, na hora que eu fiz sua análise de crédito, o banco conseguiu te emprestar 2. Você pode fazer normalmente sua obra com seus 5 milhões que você quer fazer. A única questão que você tem que entender é o seguinte: se você está fazendo uma casa de 5 milhões e o banco está te emprestando 2... Você concorda comigo que durante o período de obra você vai ter que fazer um aporte de 3 milhões. Como é que você vai fazer para aportar? A Caixa não tá nem preocupada. Não tá nem aí, ela quer Exatamente, que você ela quer que você entregue. Então, ou seja, não é a Caixa que vai limitar o seu sonho, fica o seu critério. A maioria dos nossos clientes são assim. Exatamente, ela não limita o sonho de ninguém. Então, ou seja, não é a Caixa que escolhe projeto, não é a Caixa que escolhe parador de acabamento, nem nada disso. Ela só tá preocupada com o seguinte: tô emprestando 2. Você tem que estar ciente que tá faltando 3. Ela quer viabilizar tudo pra você, é muito tranquilo. Seu sonho, mas cada um com as suas responsabilidades. Exatamente. E aí é o que eu falei. A construção é muito boa por causa disso. Ela pode se adaptar com base no perfil da pessoa. Ela que às vezes poderia estar querendo construir com 5 milhões, nesse momento ela fala assim, poxa, 5 milhões não dá, mas até uns 3 milhões eu consigo, porque eu consigo aportar talvez 1 milhão no recurso próprio. Segue o baile. Vai embora. Então, ou seja, exatamente. Então, ou seja, a pessoa tem o poder de dar 2 passos para trás e falar assim, não, peraí, reduzir, mas eu vou fazer aqui agora. Né? Então, a gente consegue adaptar. Mas dentro ainda da linha da reforma que você me perguntou aí, é um produto que ele, pouquíssimo explorado. Muito mesmo. É um produto que tem um mercado muito bom, muito amplo. A gente pode chegar em qualquer cidade. Mais pra construção. Exatamente. Eu acho que a gente pode chegar em qualquer cidade e a gente vai conseguir encontrar alguém que precisa de uma reforma, que quer ampliar, que precisa de dinheiro, mas muitas das vezes a pessoa não sabe que existe um produto que pode fazer isso. Talvez esse cliente chegue no engenheiro falando assim, olha, eu quero fazer um projeto aqui, eu preciso tirar um RT para fazer reforma, alguma coisa do tipo. E aí a pessoa faz igual meu pai e minha mãe. Passa 15 anos da vida dela ali fazendo aquilo.
Porque ninguém falou com ela, olha, você tá precisando de quanto? 80 mil? Vai lá no banco, pega. Quanto você vai pagar de parcela sobre isso? Vê se tá viável. Então, é isso. E eu tenho pra mim que o engenheiro, quando ele consegue entregar isso, é igual você falou, ele tá vendendo ali o serviço, o acompanhamento de obra, a assessoria dele e a regularização. Projeto. Nossa, é muita coisa que dá pra vender. Você concorda comigo? E é o que eu falei, quanto maior for o problema do cliente, maior é o nosso cheque. A esteira de produto da construção civil ela é gigante, só se a pessoa não conseguir enxergar isso, né? Porque até chegar na obra é uma gestação, né? Até chegar lá tem um monte de coisa que você precisa fazer. Exatamente. Nayara, então vamos lá. Para uma pessoa que nunca utilizou o recurso, né, de financiamento da construção, que é importante que ele saiba para que ele consiga adquirir esse financiamento habitacional? Vamos lá. Vamos deixar só de ladinho aqui o financiamento aqui por um minutinho, tá? Quando a pessoa ela deseja fazer uma construção, independente qual é a forma que ela vai fazer, seja financiado ou seja com recurso próprio, algo que a pessoa tem que sempre ter é um planejamento e boa parceria. Então, o que é isso? A pessoa tem que mensurar. Poxa, eu quero começar a construir. Quanto que eu tenho de recurso para fazer isso? Ela tem que ter isso bem claro. O que eu desejo para construir? Outra coisa, ela tem que ter, igual eu falei, bons parceiros. Arrumar um bom engenheiro que entenda do produto de construção financiada. Que são poucos que sabem. Exatamente. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você fazer um projeto. E obra. Outra coisa é você entender de construção financiada. Outra coisa é você fazer um cronograma para uma construção financiada. Algo que eu sempre trago para o meu cliente é cronograma do banco não é orçamento de obra. É verdade, eles confundem mesmo. Cronograma do banco é o como você vai receber e quando que o banco vai pagar e qual o percentual que o banco paga. Outra coisa é quanto que você vai gastar ali com a sua elétrica, com a sua hidráulica, com o seu pedreiro, com a sua mão de obra e tal, e quanto que você vai gastar ali de custo. Eu acho que é 2 planilhas que o cliente tem que ter muito claro. Outra coisa que tem que guardar isso no coração dele, colar na geladeira, para ele estar sempre vendo ali. Porque ele tem que fazer o orçamento dentro daquilo. Então, quando a gente tem muito claro o que a gente tem, eu vou dar um exemplo. Às vezes chega um cliente para mim e fala assim, eu quero fazer uma construção. Quanto que o senhor tem de recurso próprio? Tem 50 mil. Exemplo, tá? Mero exemplo. Eu tenho 50 mil. 50 mil dá pra construir uma casa, gente? Não é? Não mesmo. Então você de boneca. Você concorda comigo que um cliente desse não conseguiria fazer uma construção com 50 mil, né, coitado? Saiu do desaterro quase indo embora já, né? Total. A máquina teve que sair antes. Exato. Exatamente. Mas o que eu vejo pra um cliente desse na hora que eu falo com ele? Olha, se o senhor tem 50 mil, o senhor tem que levar essa informação lá pro engenheiro que vai atender o senhor pra fazer o cronograma. Por quê? A gente pode dividir a obra com base em percentuais. Mínimo de medição 2 medições e o máximo de medições 24, durante a planilha de custo de obra. Se esse cliente tem 50 mil, você concorda comigo que ele pode fazer uma obra em 10 medições, que vai dar ali 500 mil? Todo mês 50 mil. Você concorda comigo que se ele tinha 50 mil, ele usou 50 mil dele? Mês que vem o banco liberou mais 50, e aí ele mais 50, e você concorda comigo que ele usou o recurso dele no início, banco restituiu. Usou depois, banco restituiu. Usou depois, restituiu. Se o engenheiro dele não faz a planilha devidamente, coloca lá um percentual de execução na primeira medição dele de 80 mil. Concorda comigo que já começou com saldo negativo de 30 mil? Já começou a dar errado? Já começou errado. Então, algo que o cliente tem que ter muito claro é, cara, eu tenho 50 mil, não vou fazer nada com isso aqui. Mas se eu for no banco, com meus 50 mil, eu já consigo brincar e usar aquilo para as minhas medições. Mas adianta eu trabalhar a minha obra em que eu vou fazer de 500 mil em 4 medição, porque eu quero fazer correndo e não sei o quê, e aí cada medição 120 mil. Cara, só tem 50. Não dá. Tem que fazer em 10 meses. Conta não bateu, tem que fazer em 10 meses, no mínimo. No mínimo. Pra segurança, você fazia pelo menos uns 11, pra ficar mais trabalhadinho ali, uns 40 mil na média. Ou seja, ele fez a caixa paga, ele fez a caixa paga, ele fez a caixa paga, papel e obra andou junto, modalidade linda. Perfeito. Coloquei 120 mil, só tinha 50 no início, deu ruim já no começo. Foi difícil? Não foi. Então, isso demanda planejamento. Não é porque o cliente quer construir em 5 meses que ele pode, muitas das vezes. Exato, uma coisa é querer. O senhor quer fazer sua obra em 4 meses, mas o senhor não tem capacidade para fazer em 4 meses. Então, a gente vai fazer sua obra, mas a gente vai ter que fazer num passinho menor, de acordo com a sua capacidade financeira. Então, quando o cliente começa a entender isso, que ele fez a caixa paga, ele fez a caixa paga, ele fez a caixa paga, e que se a gente fizer um planejamento de acordo com o que ele tem de aporte inicial, e o papel e a obra andou junto, gente, essa modalidade dá 0 problema.
Lembrando, Nayara, que o cliente ele consegue um aporte, então, inicial da Caixa. Então, vamos começar a chegar nessa antecipação. Esse aqui é o pior dos nossos cenários. Que o cliente não fez antecipação, não fez nada, e a gente está trabalhando com só os 50 mil que ele tem. Isso é só hipótese do que eu não posso deixar de saber isso. Exatamente. Pé nesse produto. Exatamente. Cara, eu só tenho 50 mil, vamos fazer o seu cronograma todinho com base nos 50. Ou seja, eu vou estar sempre repondo. Você vai colocar, depois o banco coloca de novo. Você vai colocar, o banco coloca de novo. Cara, ficou fácil, né? Qualquer pessoa conseguiu perceber isso. Então, em vez de eu fazer minha obra em 4 medições, eu fiz em 10, mas todo mês eu tô colocando dinheiro. Todo mês tá entrando ali 50 mil, eu só tô fazendo um pouquinho mais devagar minha obra, mas todo mês tá caindo 50 mil ali. E a obra não vai parar. Segredo de obra é ter dinheiro. Com certeza. Exatamente. Se não faltar dinheiro, a obra não para. Exato. Faltou, vai dar ruim. Vai dar ruim. E quando você não planeja direitinho o orçamento do cliente, exemplo do cara que só tinha 50 mil. Se eu coloquei na primeira medição dele que 80 mil custo, cara, já entrou faltando 30. Aí o cara tem que pegar emprestado, usar o cheque especial, não sei o quê. Já começou dando errado. Era melhor ter colocado mais uma medição, uma de 50, outra de 30. Então, por isso que é muito importante a gente ter um engenheiro que entende. Porque quando o engenheiro tem essa percepção, cara, eu vou fazer o cronograma com base no perfil do cliente. Porque o perfil da Nayara não é o mesmo perfil da Estela, que não é o mesmo perfil da outra pessoa. Então, não dá pra fazer um Ctrl+C na planilha de um cliente com do outro. Não. Isso é o legal. Porque, às vezes, a gente pega... agora até que não mais, mas eu já peguei muito Ctrl+C de planilha. Um, outro, tudo igual. A pessoa não sabe fazer essa copia, né? Exatamente. E aí, a gente começa a ter esse problema do gargalo. Às vezes, a pessoa fala, poxa, mas o produto tem que reprogramar, tem que refazer, que não sei o quê, que é burocrático e tal. Por quê? Papel e obra não andam E além junto. do perfil do cliente, ainda tem a questão do perfil da obra, né? Às vezes essa obra vai desembolsar mais aqui nessa situação. Exatamente. Os percentuais são iguais, né? De uma obra para outra. Mas às vezes uma obra vai exigir mais a fundação porque tem muita arrimo, muita contenção. Então aqui eu vou gastar mais. Exatamente. Já que tem o máximo que a gente tem que colocar na planilha, então você tem que ser estratégico nas outras etapas. Mas e se for muito diferente, a gente pode ainda justificar? Sim, exatamente. Dá pra justificar. Vamos falar assim que a fundação é muito ruim. Então, a gente consegue justificar o porquê que eu estou aumentando aquele percentual naquela etapa. Exatamente. Recentemente, eu tive um cliente que na elétrica dele deu muito acima do percentual aceitável da Caixa. Porque esse pessoal que passa de cobre elétrica pra ficar exposta. Tá, elétrica exposta. Exatamente, aparente, estilo industrial, né? Exatamente. A parede, agora tá na moda, fio parecer. Isso, A gente luta pra... Gastamos tanto pra colocar tanta coisa. E agora estão tirando tudo. Exatamente. E aí... agora é moda tijolinho no reboco. Vocês têm que agradecer isso, porque é o que eu falei. Quanto mais mudar o perfil construtivo e for mudando, mais reforma, mais demanda. Exatamente. Porque antigamente era tudo igualzinho. Você olhava as casas igual minha avó mora lá em Santana, você pega a rua inteira, as casas tudo igualzinho. Tinha até a fachada, só mudou a cor. Agora é muito diferenciado, né? Um portãozinho baixinho que você entra com 2 degrauzinhos assim, ó. As casas tudo igual. Com a janelinha do lado, assim, integrado com o portão. Exatamente, isso é desse batido, exatamente. Hoje em dia não, né? Você entra em condomínio de alto padrão, competição, você não consegue nem entender qual que é a fachada mais bonita, quanto mais vidro, né? Então, pra vocês é ótimo, né? Quanto mais mudar, melhor. Exatamente. Mas aí, aconteceu isso com o cliente, ele colocou essa elétrica exposta, que é de cobre, o custo é muito caro do cobre. Aí ultrapassou, aí ele justificou que o motivo da elétrica dele é por causa do perfil construtivo e tal, e aí dá ok. Então, é muito maleável também, né? Não é nada ferro e fogo nesse quesito. Mas aí a gente estava falando sobre a questão de pagamentos. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que começar é por esse planejamento. Segunda coisa que a gente tem é que a gente tem uma opção de fazer a antecipação, que é o que você puxou. Quando o cliente ele faz a contratação dentro de uma linha chamada SBPE e ele não faz uso do fundo de garantia, a gente consegue antecipar na conta desse cliente, ou seja, o terreno tá lá, nem capinado, tá cheio de mato, ele não fez nada, não colocou um tijolo na obra dele. E a gente consegue antecipar na conta dele 20% do que ele contratou para construção. Então, aquele cliente contratou 800 mil para obra, tá no mato. Eu pego 160 mil e coloco na conta dele. E conta o pessoal se tem algum requisito para esses 20%. Primeiro, somente modalidade do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Somente essa modalidade é passível de fazer contratação. O alto padrão, basicamente 100% da demanda é dentro do SBPE, exatamente. E a pessoa não pode fazer o uso do fundo de garantia na contratação. Muita atenção nesse detalhe que eu acabei de falar. É na contratação. Eu já falo que ele vai abater suas parcelas no final. Exatamente. Usa ele lá. Isso quer dizer que o cliente tem a possibilidade, sim, de fazer os dois. Ele, no momento certo. Exatamente, no momento certo. Esse cliente que às vezes contratou 800 mil para obra,
Ele não colocou nada, não fez nada. Como eu falei, terreno tá sujo, fui lá e coloquei 160 mil na conta dele. Isso quer dizer que ele tá usando o dinheiro da Caixa para iniciar a obra dele. Então é ali que ele vai fazer o aterro, desaterro, a fundação e tal, usando aquele recurso, né, antecipado ali da Caixa. E ao terminar a obra, terminou a obra, verbou a bits e tal, Naera, eu tenho aqui 100 mil do fundo de garantia, que tava lá, que ele não pode usar lá no início. Ele pega aqueles 100 mil, abate sobre o saldo devedor dele, o que era 800 mil, vira 700 mil, recalcula a parcela dele, lembrando, e ele faz tudo que ele queria, né? Que nesse... Justamente. Aí, nesse contexto aí também, se ele financiou o lote, a Caixa ainda, além de antecipar esses 20, paga o lote. Exatamente. Porque senão ela pode ficar, a pessoa acha, não, mas o meu lote custou 300 mil. E acha que a antecipação se viu só pro lote. Não, então a Caixa, ela paga o lote na primeira... E ainda antecipa. No primeiro pagamento dela, ela vai pagar o seu lote e ainda vai te antecipar 20%. Exatamente. Aí facilitou tudo. Aí no final, o seu FGTS lindo, obra perfeita. Exatamente. É muita então, estratégia, ou seja, né? conseguiu pagar o terreno, pediu antecipação e usou o FGTS assim que fez a verbação do Habits. Então, ou seja, o cliente conseguiu fazer todo o processo dele. Só precisa de alinhar o momento de usar o fundo de garantia. Mas, né, então, só é impeditivo para usar na contratação. Terminou a obra que já estava contratado, usa para amortizar de imediato. Certo, então agora já deu para o cliente entender aí como é que funciona para os nossos engenheiros, arquitetos que estão aqui. Acompanhando. E aí me conta uma coisa, a pessoa decidiu, não, achei interessante, legal esse sistema. Então me fala 4 dicas aí, 4 pontos importantes a partir do momento que a pessoa decidiu. Não, legal, achei interessante esse sistema de financiamento. Aí, 4 coisas. Vamos lá. Precisar. Construção. Como a gente já fez esse bate-papo aqui, é algo que a gente está tirando do papel. Então, isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de adaptar conforme a minha condição financeira. Então, assim, um dos principais pontos comece analisando o seu crédito. Quando a gente fala da análise do crédito do cliente, a gente está analisando ele para capacidade financeira máxima. Isso quer dizer que se o cliente chegar para mim e falar assim, eu quero fazer um processo de construção. Você concorda comigo que nesse momento talvez ele nem escolheu a engenharia dele? Ele não sabe quem vai ser os engenheiros. Quanto vai ser a obra dele. Ele nem sabe quanto vai ser a obra. Ele não sabe qual que é o custo que ele vai ter. Nesse momento, eu nem quero saber essa informação. O que eu vou pedir para o cliente é aqueles 5 documentos, lembra? Identidade, CPF, renda, residência, declaração de imposto de renda, ok? Peguei essa documentação com o cliente, eu vou avaliar ele para a cota máxima. Isso quer dizer que se esse cliente tiver uma condição financeira de contratar comigo 900 mil de financiamento, é o que eu vou deixar aprovado. Por quê? Se ele chegar para mim e falar assim, Nayara, mas minha obra não vai dar só 900 mil, vai dar 1.300.000. Virar para ele e falar assim, olha, então você tem que pensar como é que você vai fazer o aporte dos 400 mil que faltou. Porque o máximo que eu consigo te emprestar é 900 mil. É onde eu chego. É onde a capacidade desse cliente chegou. Se eu aprovei para ele 900, mas se ele virar para mim e falar assim, eu não preciso disso tudo, eu só preciso de 600. Se eu tenho 900 aprovado, é só eu fazer a adaptação e reduzir para 600 mil. Aquela carta aprovada, é só fazer o recálculo dela. Então, por que isso é bom? Porque nesse momento, se o cliente sabe quanto que o banco pode emprestar para ele, ele consegue se planejar com base nisso. É a hora que ele chega aqui dentro da empresa de engenharia sua, de quem está acompanhando aqui, vai virar e falar assim, olha, com a Caixa Econômica, eu consegui uma aprovação de 900 mil. A ordem certa do negócio deveria ser essa, inclusive, né? Com a Caixa Econômica, eu consegui 900 mil. De recurso próprio, eu tenho mais 200. Então, a gente tem 1,1 milhão para trabalhar aqui. O que a gente consegue fazer dentro disso aqui? Só que o problema é que a maioria dos casos é o contrário. O cliente chega pra gente com o projeto pronto para viabilizar. Mas eu falo assim, lógico que dá para fazer os dois. Mas o mais correto, né, para quem ainda não começou, é jogar o cliente lá pra Caixa, pro correspondente, para fazer a aprovação de crédito, para eu saber o potencial e falar, olha, com esses milhões aqui, ou seja, o que for, você consegue construir tantos metros quadrados. Por isso que o cliente precisa de um bom parceiro. Você já chega no engenheiro, falou, justamente. Já com todo o contexto, já fechou. Hoje, se a gente abrir o armário lá do escritório, a gente deve ter quase 400 pastas de cliente aprovado de construção, que aprovou e que agora está nessa fase de procurar o engenheiro e tal. Para fazer os projetos. Exatamente. Legal. Vai lá, faz o projeto dele e tal. Mas você concorda comigo que ele saiu do escritório sabendo o que a gente tem de potencial? Cara, já sai sabendo. Já sabe que ele pode. Cara, eu consigo ir até aqui. Daqui para lá, ou você reduz seu projeto, ou você aporta recurso próprio. Esse é o cliente que a gente queria, que chegasse que já lá. chega pronto. Processo de educação. Isso falou, a gente tem que ensinar as pessoas a saberem isso. Como não é um produto que é tão conhecido ainda, justamente, na hora que esse produto estiver já mais conhecido, já vai ser cultural.
A pessoa já vai primeiro procurar um engenheiro, enfim, para poder indicar ali um correspondente bancário, ou a pessoa já vai primeiro no correspondente. Exatamente. E aí a gente tem que trazer isso. Se é um produto que ainda não escalou com tanta força dentro do mercado, mesmo a gente falando aqui que é tão bom, a gente tem que entender que dentro disso, a gente precisa de entender o seguinte... Nós aqui, e quando eu falo nós, eu tô falando aqui, incluindo o correspondente, os engenheiros, os arquitetos, os construtores, os pequenos construtores, a gente vai ter que levar esse processo de educação pro cliente. Dele saber que existe o produto e como é que eu faço. Porque a pessoa que tá sentada lá no sofá dela pensando em construir, ela não sabe por onde ela começa. Ela não sabe, ela tá sentada... Ela sabe quem primeiro ela procura, né? Exatamente, ela não sabe quem primeiro ela procura. E não tem problema se ela procurar o engenheiro antes ou o correspondente antes. A questão é por onde eu vou começar o processo. E aí fica o meu conselho para quem é engenheiro. O cliente chegou, já orienta ele. Consigo te atender, a gente vai fazer o projeto. Mas se for por construção financiada... Traz para mim 5 documentos. O engenheiro que não sabe de construção financiada, ele não vai saber ter essa orientação. E qual vai ser a orientação dele? Vamos fazer o projeto? Vamos provar, depois você vai lá na caixa. Aí investe tudo e obra pode ser embargada por conta de uma falta de processo. Às vezes o projeto já ficou... Então, o que você falou no início é o que eu mais bato na tecla. Para mexer com esse processo, o engenheiro tem que saber de construção financiada. Ou se ele não sabe, é que ele procure saber. Porque um dia eu e a Estela não sabia. E a gente procurou saber e se nos especializamos. Hoje, na nossa região, a gente domina e já tem um nome ali em relação à construção financiada, porque é algo que a gente buscou. Mas hoje, se você mandar essa demanda para um engenheiro que não sabe nada de construção financiada, ele nunca vai direcionar para essa ordem correta. E eu vou falar uma coisa, assim, 80% dos engenheiros não sabem. E arquiteto também, né? Arquiteto também não sabe. São poucos engenheiros que sabem, assim, sabe fazer mesmo o processo. Às vezes já escutou falar, mas fazer mesmo o processo são poucos. E só pra gente saber aqui, aproveitando esse aqui, às vezes quem tá acompanhando esse podcast aqui é engenheiro e falou, cara, eu gostei disso aqui, eu quero entrar. Vocês da Coimbra dá esse suporte para quem é engenheiro, que precisa dessa demanda para aprender Nós e tal? Nós temos alunos. Isso é legal. Nós não temos um produto digital ainda no mercado. Sim. Ainda, né? Nós estamos... Que legal. Nós especulações, tivemos na Hotmart semana passada, lá em São Paulo. Tem alguma coisa nova chegando aí, né, Rebeca? A carinha dela ali. Sabe que vai trabalhar muito. Que bom. Mas nós já temos mentoria, sim. Então, muita gente procura a gente direto no perfil mesmo e pergunta, tá, e você faz isso e de várias coisas, não só disso, mas a gente já mentorou, né? E a gente deu um dia pra ela na nossa obra. Que além legal. da aluna. Porque não é só construção financiada. Construção financiada é um processo enorme que vai pra obra com o produto final. E é legal isso. E ela ficou super feliz, ela é de Curvelo, talvez até assistindo, eu falei assim, você quer um dia? Eu vou te dar um dia aqui na obra. Ela ficou super feliz, aí ficou com a Estela, a boa parte do tempo. Ainda conheceu nossas obras, rodou. E viu na prática, né? Então ela teve o contato pessoal, que pra mim, o digital pode ser lindo, maravilhoso, facilita a minha vida, mas não abro mão do presencial. Não abro mão. E aí ainda mais construção, que é muito, né? Então nós temos esse produto informal, né? Se alguém precisar de consultoria, a gente oferece sim. Que legal. Então, ou seja, pra quem tá acompanhando aqui, se precisar, olha... Tô com uma demanda aqui, eu quero trazer isso pro cliente. Pode procurar vocês, que vocês conseguem dar esse suporte aí. Com certeza, não só pro engenheiro, mas esse construtor, né? Eu tô vindo pra cá, eu tô conversando com um construtor, que não é essa demanda específica, é uma outra, mas que a gente tá negociando uma mentoria relacionada a obras, então a gente consegue sim. Aproveitando você puxou esse gancho do construtor, às vezes fica muito essa questão, né? Mas onde que entra o construtor nessa hora, né? Como é que ele tá ganhando sobre isso, né? Esse produto, ele acaba sendo muito utilizado não só para o cliente final que deseja a casa, né? Mas também para quem deseja construir para vender. Nosso caso, isso aí já ia ser até uma pergunta que eu já ia te fazer aí, agora. Você já estava antecipando. Mas acho que ainda falta... Não sei se vai dar tempo, né? Pelo tempo, acho que tem que pular. Passar pro Caio. Na verdade... Pegou mulher pro podcast, né? Você tinha que ter marcado pelo menos umas 4 horas. A gente tenta fazer em 1h30, mas nunca conseguimos nem como. Mas, Nara, conta pra gente, o que você daria de dica para esse engenheiro, esse construtor que está iniciando, justamente para ele conseguir viabilizar essa questão de construir para venda. Para ele começar, justamente para ele começar. Exatamente. Vou contar rapidinho aqui que nosso tempo não tá muito, né, não tá tão amplo, mas eu tenho um case muito forte de sucesso lá na minha cidade. Ele trabalhava com construção de prédios não tão grandes, geralmente 16 unidades e tal. Obras que talvez ele ficava ali 2, 3 anos para terminar esse período de obra.
E aí, quando termina a obra, a gente ainda tem que lembrar que tem toda a regularização dela, incorporação, a BITS de cada uma, liberação de SND, a verbação de cada. Exatamente. E quando a gente fala em 16 unidades, são 16 clientes, 16 famílias possíveis, 16 problemas. 16 pós-vendas, né? E aí, esse construtor passava, às vezes, 3 anos ali num prédio desse, fazendo, mais ali uns 6 meses, ou até um pouco mais ali com documentação. Quando terminava, ele vinha fazer o financiamento com a gente aqui das unidades, e aí sempre tinha um cliente que reclamava, troca um piso, troca não sei o que, tal. E ele começou a ter muito transtorno, sem contar o custo de toda uma operação dessa, documentação e tal. O lucro dele já estava dando cerca de 30, 40 mil por unidade. Não é ruim. Mas não é o que a gente espera, né? A obra já é tão... Exatamente. Exatamente. Sem contar o transtorno de 16 unidades de pós-venda. Ele teve algumas... cliente, a gente paga 40 mil para não ter. Exatamente. Ele teve algumas ações judiciais. Pegou um insight. Exatamente. Ele teve algumas ações judiciais e ele falou assim, eu não consigo mais trabalhar com o mercado de construção. Eu desisto, eu não preciso disso, eu tô morrendo, isso dá muito trabalho, eu não tô conseguindo ter um lucro, porque você pensa bem, 30 mil, 40 mil, em 3 anos para levantar isso, para conseguir ganhar um lucro 3 anos depois. Olha a desvalorização, olha o risco por causa da valorização do preço do mercado. Pós-obra, no pós-obra, exatamente. E aí ele tava completamente, falou, é a última obra que eu faço, eu não mexo mais com isso e tal. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu não sei se você sabe, mas a Caixa tem um produto que chama construção financiada. Você pode pegar o terreno, financiar e tal, vender essa obra pronta. Por que você não faz só um pra você ver como é que vai ser? Individual, esquece prédio. Uma casa, um terreno. Faz médio padrão aqui na cidade. E aí ele pegou o primeiro recurso comigo. Ele pegou comigo 400 mil, mais 150 para pagar o terreno. 550 que ele contratou comigo. Ele fez essa obra em 8 meses, tá? 8 meses, diluído. De quem é a obra? De quem é a responsabilidade da obra? De quem é o contrato com a Caixa? Com o construtor ou com o cliente? O dele é com a Caixa, né? Do cliente, com a Caixa. Isso quer dizer que toda a responsabilidade da obra é do cliente. É uma construção individual. Perfeito? Quem contratou o financiamento não foi ele, foi o cliente, tal. Ele fez essa obra, pegou esse recurso, 550 mil, e ele vendeu 8 meses depois, essa casa por 980. Nossa. Pegou 550 e vendeu por 980. E um produto ele lucrou os apartamentos ele não ia ter que vender ali, né? Pegou por 550 e vendeu por 980. Uma única. Exatamente isso. Quantos apartamentos? Aí ele falou assim, nunca mais eu faço prédio, deve ter pensado. Só que... Quantos clientes que ele tem, no caso, ele como construtor? Só um. É um problema só, se for o caso, pós-obra só. Quando a gente se juntou, foi uma das coisas que eu falei com ela, porque a Estela já construía muito antes de mim. E ela construía dentro do Minha Casa Minha Vida. E eu falava com ela assim, deixa eu te contar uma coisa. As 4 casas que você tá construindo, se a gente construir uma, a gente lucra muito mais. É um cliente, uma dor de cabeça, um tratamento. Aí ela passa pra mim, sério? Aí eu falei com ela, eu prefiro um cliente de 10 mil do que 10 clientes de R$1.000. E aí, hoje em dia, ele só trabalha com isso. Não faz muito, ele faz 2, 3 obras só no ano, no máximo. Mas ele tá faturando muito mais do que ele faturava. Muito mais, e a dor de cabeça muito menos. O legal, né, que você falou que ele foi no médio padrão, né? Porque o médio padrão, ele tem um giro maior. Rápido, não é igual a Minha Casa Minha Vida, que você gira muito, mas ele tem um giro maior, a pessoa consegue ter um lucro bom também. E aí, quando você parte para outro padrão, seu giro é menor. Então, o médio padrão foi uma sacada. Exatamente. E aí, o que ele sempre define bem? A escolha do terreno. Ele sempre posiciona muito bem. Uma coisa que eu aprendi lá na imobiliária, lá em 2009, quando eu entrei. No fim das contas, casa é tudo igual. Tudo tem tijolo, tudo tem piso e tal. O que valoriza o imóvel é onde ele está. Então, ele sempre faz boa escolha do terreno. O terreno é a sacada dele é o terreno. Além da localização, a construção também, né? Fachada. Do custo da não obra. é só a questão de onde, mas o terreno. Porque se você pega um terreno e não faz o estudo dele, você cai numa furada, e aí os seus 500 mil que você pegou lá já era. Ele paga 250 fundação, você torra ele. O terreno ele é tão importante, não só quanto a localização, mas quanto o que tem no meu terreno. Aí entra o engenheiro, né? Vai estudar, vai vender a consultoria lá pra Nayara que vai construir, olha, você precisa saber se escolher seu terreno, você não sabe. Exatamente. Você é um leigo, então eu, engenheiro, vou lá, vou escolher seu terreno, vou estudar, vou fazer sondagem nele, vou te falar, esse terreno em termos de
terra, em termos, né, de capacidade, ele é um terreno resistente, não tem água, pode comprar. Agora, onde ele tá, se ele é bem localizado ou não, aí já entra o corretor que vai... Valorização de mercado. Então, são esses dois profissionais ali na hora. Essa compra de terreno, ela tem 2 oportunidades de negócio pro corretor e pro engenheiro também. Exatamente. Então, quando a gente fala dessa modalidade, ela é uma forma de você escalar um negócio mesmo. De você pegar o recurso, fazer a construção. Quando que a gente paga a parcela? Só na hora que termina. Exatamente. A pessoa compra e pode ser que, dependendo se a pessoa conseguir vender ali durante o período de obra, que geralmente acontece em muitos dos casos, né? A pessoa conseguir vendendo durante o período de obra, talvez ela não chegou nem a pagar uma parcela. Justamente. Ou seja, ela utilizou o capital do banco e conseguiu viabilizar aquele negócio. Uma informação que é muito importante, né? A gente estava com algumas travas, né? O cliente não podia ter um financiamento ativo para fazer a contratação. Eu acabei dentro de saber da construção. hoje. Exatamente. E agora, a única trava é o cliente ter outro financiamento ativo de construção. Isso quer dizer que se o cliente é um financiamento de apartamento, imóvel usado, um empreendimento, imóvel de leilão. Super notícia. Exatamente. Isso saiu hoje, não foi? Aí já perdeu. Não, isso saiu na semana passada. Foi segunda-feira da semana passada que fez a liberação e alteração. Nossa, então, ou seja... Não, eu vi você mandando lá pro presidente da Caixa pra mudar isso no seu Instagram. Muda isso, gente. Então, agora, se eu tenho o meu apartamento financiado e eu quiser fazer uma construção financiada, eu posso. Pode, só precisa ter capacidade financeira. O céu sempre. Exatamente, o céu é o seu limite. Tendo capacidade financeira... Seu limite de acordo com o bolso. Exatamente, a pessoa pode ter 4 financiamentos de apartamento. Se ela ainda tiver capacidade financeira, ela pode financiar a construção. Só é impeditivo mesmo se ela já tiver uma construção ativa e for fazer uma segunda construção que ainda continua. O mesmo produto não trava. pode, né? Exatamente, o mesmo produto. Resumindo, exatamente, o mesmo produto, tá? Muito legal. É bem legal. Ô, Nayara, e como a gente tá partindo pro final aqui do podcast, né? Você já compartilhou muitas experiências aí com a gente, mas tem uma que marcou mais na sua jornada para você chegar aqui até hoje? Tem uma experiência que te marcou mais? Eu, Nayara, eu sempre gostei muito de construção financiada. Acho que vocês chamaram, assim, a pessoa mais do que certa pra vir pro podcast. Porque, assim, eu sempre gostei muito, assim... Eu já ouvi você falando isso. Exatamente. Eu sempre falo, assim, que é um produto, assim, muito perfeito, que eu tenho... Você pensa bem, você pode escolher seu terreno. É o seu produto preferido? É o meu produto preferido. Eu gosto muito de construção, inclusive já fiz uma construção financiada também. E, assim, eu sempre tive muito apreço pra ele. E lembra que eu fiz minha primeira construção lá em 2011, né? Lembra? Comecei a CCA em 2009, 2011, eu fiz a minha primeira construção. Quando eu fiz a minha primeira construção financiada, eu apanhei pra caramba. Só quando eu fiz a terceira e a quarta, o negócio ficou mais fácil. E aí, quando o negócio ficou mais fácil, quem quiser depois entrar dentro do meu Instagram, tem lá algumas reportagens. Eu postei, era jornal, bombava ainda, tá, gente? 2011, tá? Jornal era legal. Não era passar na televisão, às vezes. Não, mas era jornal impresso, que tinha classificado. Você comprava casa pelo classificado mesmo. Era legal. Infelizmente, a gente é uma geração que a gente pegou os dois lados, né? A gente pegou o jornal e pegou também a internet, né? Então, parece que a gente é muito mais velho, mas também não é assim. A gente pegou o final da outra geração, só que a gente conseguiu pegar tudo. Então, tem algumas reportagens dessa época que eu divulgava, postava no jornal, comprava uma página no jornal e colocava. Você que precisa... eu tenho lá no meu perfil. Você que tem terreno e precisa construir, eu ensinava o pessoal no jornal como é que funcionava. Tem várias reportagens da cidade, porque o pessoal lia muito jornal. Era chique. Você assinar o jornal. De manhã cedo, na padaria, comprar um pão, você já pegava o jornal. Era. Nossa, gente, super legal. Tinha várias promoções, exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu lembro que 2012, 2013, meados assim, tá? Eu tava divulgando muito construção financiada. E na minha cidade, na época, tinha 2 agências. A agência que hoje eu sou afiliada e uma outra que era muito menorzinha, que era tipo um pub. A agência era pequenininha. E aí, eu era afiliada, com o meu convênio era dessa agência. E aí, pensa numa agência, um ovozinho e a outra grandona. Aí eu comecei a trazer muita demanda de construção financiada pra agência que era pequenininha. Cara, começou a chegar tipo 3, 4, 5, 6 processos de construção e a outra nenhum processo de construção. E tava chegando tudo ali. E aí eu lembro que a minha gerente chamou na época e falou assim, Nayara, pelo amor de Deus, o processo de construção, ele não termina quando assina na Caixa. É um processo que ele começa quando assina na Caixa. Exatamente. A gente não aguenta essa demanda toda, você precisa de controlar.
E aí eu lembro que na época a superintendência veio para entender como é que a gente estava divulgando construção financiada lá, porque assim... Tava no jornal. Exatamente, porque a cidade era pequenininha e tava fazendo mais construção financiada que Belo Horizonte. Exatamente. E aí eu lembro que a superintendência foi lá para entender o que a gente estava fazendo e a minha gerente falou assim, cara, você tem que parar com isso. Pra você ver como é que era. E aí eu vejo isso ainda até hoje, sabe? Você é marqueteira raiz. Porque é antigo isso, né? Você tá lá desde quando tudo era mato. Desde quando usava o jornal, né? Então, assim, antes do mato ainda, que tava no jornal. E sem dúvida, eu acredito que o que fez com que esse produto tivesse expandido na minha região hoje, graças a Deus, não só eu, mas os outros correspondentes que também estão lá, tem uma demanda legal de construção, é porque a gente educou o nosso público. Que legal. Então, assim, eu acho que isso faz muito... Exatamente. A gente educou o nosso público. A diferença que fez hoje Conselheiro Lafayette ser um dos grandes polos de construção financiada não é por causa da Ana Erika, Mel. Eu acho que é a menina da Caixa. Não, mas tem ótimas meninas da Caixa lá também. A galera é boa. É realmente esse processo de educação. A gente gasta um tempo educando, ensinando, mostrando, fazendo vídeo. E é isso. Quem tiver disposto a entrar nesse produto de construção financiada tem que estar disposto a fazer esse processo de educação. Legal. De ensinar como que funciona, o que precisa, qual é a documentação e qual é a vantagem que a pessoa tem. A partir do momento que você se dispor e falar, vou fazer isso, não tem como dar errado. Bacana. Não tem. Legal. O mercado tá aí pra todos. Olha, eu tenho uma outra pergunta que ela vai ficar fora de ordem, mas eu falei, não, eu vou ter que perguntar, porque a gente tem 5 minutos para encerrar. Mas acho que essa é a que todo mundo quer saber. O que impede a pessoa de conseguir esse financiamento, além de não ter renda ou capacidade, ou de ter um nome no Serasa, né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que são os expedimentos, ou às vezes até como comprovar a renda, né? O que impede hoje? Existe alguma outra coisa? Quando a gente fala de financiamento da Caixa, todo cliente, independente da linha de crédito, ele sempre vai passar por 3 análises. A primeira é financeira, que é a capacidade do cliente ali, onde a gente vai analisar qual é a renda dele. É importante a gente lembrar que nesse caso entra a renda familiar. Então, às vezes, marido e mulher, todos os dois têm renda, a gente vai compor a renda dos dois. É obrigatório, o cônjuge entra, né? SBPE não é obrigatório inserir a renda do cônjuge, né? É mas obrigatório. Ele vai ser analisado, né? Ele vai ser analisado. Com o nome, por exemplo, a não ser que sujo. Vai ter que resolver. Exatamente. A não ser que seja separação total de bens, né? Ou regime de aquestos. Então, ou seja, a gente vai analisar ali para ver até onde a capacidade financeira desse cliente vai chegar. É sempre importante a gente lembrar que a única forma de comprovar não é contra-cheque. Então, o empresário tá aí. Então, nós empresário... mesmos, né? Exatamente. Porque às vezes a gente fica muito focado no contra-cheque. Não, contra-cheque é mas a gente tem um leque muito grande. Então, para quem é empresário, aí a gente tem o Prolabore, que ele é aceito pela Caixa. A gente tem a declaração do imposto de renda, que inclusive a gente está na época de fazer ela. É uma das melhores para mim. Sem nenhuma dúvida. Eu só uso isso. Pela regrinha do jogo, assim, da aprovação, é contra-cheque e declaração do imposto de renda. Ou seja, é os dois que são mais viáveis para aprovação em questão de pontuação. Então, ou seja, a gente vai pegar essa documentação do cliente e ver qual que é a capacidade financeira dele. Analisou, aprovou o crédito. Passamos pela fase 1. É Super Mario, pulamos, mudamos de fase. Quando a gente vai para a segunda fase, a gente vai para a fase de engenharia. O engenheiro vai analisar a documentação que foi gerada pelos engenheiros no a escolha do cliente e vai ver se aqueles valores são viáveis. Parte boa da engenharia da construção é porque ela não tem como ser negada. Porque se o engenheiro negar, no item 5 o valor está muito acima, o que a gente faz? Abaixa. Pronto, reduz. Adaptou, resolveu e faz a aprovação. E por último, né, é a análise ali jurídica e documental. Esse processo ele vai para uma conformidade, onde eles vão analisar se toda a documentação do processo está ali dentro do processo, se elas estão dentro da validade, se elas estão legíveis. Feito isso, está tudo ok. Essas são as análises que o cliente passa. As básicas. Exatamente. Todavia, é importante a gente lembrar que é um empréstimo. E toda análise financeira, ela é feita de forma gerencial. Gerentes são pessoas. Então, isso quer dizer o seguinte, chegou lá a documentação, onde que o João virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma empresa aqui que dá manutenção em carro, é uma empresa de mecânica e tal, e eu ganho aproximadamente aqui 30 mil por mês. Beleza, apresentou a declaração de imposto de renda, Prolabore e tal. Quando chega na mesa do gerente, o gerente vai analisar se aquilo realmente procede. O que é isso? Se ele tem algum respaldo para falar que aquilo realmente é coerente.
Porque uma coisa é eu falar que eu ganho 30 mil, outra coisa é... tudo. Exatamente, perfeito. Então, a gente vai analisar se aquilo é coerente. Como que a gente vai conseguir analisar se aquilo é coerente para dar respaldo daquilo? Uma movimentação financeira, exemplo, extratos bancários. Poxa, a pessoa falou que tem 30 mil, paga 15 de cartão de crédito, 8 de não sei o quê, movimenta mais de 12 mil na conta dele, fez sentido. Tem dinheiro. Agora a pessoa fala comigo que ganha 30 mil, pega o extrato bancário dela da Nubank e a última movimentação dela é R$70. Ai, não dá, né? Aí não dá. Consegue entender? A gente tem que ter respaldo sobre isso. Até porque, principalmente quando a gente fala de... Hoje em dia é muito comum ter empresário, ter autônomos, ter pessoas com rendas informais. E eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver, tem unha de gel? Tem. Se a gente pega a manicure que tem lá do lado do escritório, ela não trabalha com unha de gel. Para fazer a unha dela esmaltada, ela me cobra R$20 para fazer a unha. Uma unha de gel eu pago R$160. Mesma profissão, concorda comigo? Sim. Só que uma ganha 160 e a outra ganha R$20. Então quer dizer que a manicure que tá ali só fazendo a unha de gel, se ela trabalhar, fizer 8 unhas por dia, R$160. Dividido por 22 dias úteis, a gente tá falando de cerca de 3 mil e alguma coisa, por aí. Agora a menina dos R$160, ela pode tirar 7, 8 mil facinho. Trabalhando menos. Então, isso quer dizer que a mesma profissão, ela pode ter leques diferentes. Sim. Então, e assim vai pra tudo. Então, eles analisam profundamente a questão do perfil ali do cliente. O que dá respaldo para aquilo. Não é que a manicure não pode ganhar R$7 mil, mas você tem respaldo para aquilo. O que dá respaldo? Lógico, né? Exatamente, tem que fazer sentido. Se ela virar pra mim e falar, ganho 7 mil, ok, não porque vamos... às vezes a pessoa, tô perguntando, porque às vezes a pessoa passa por esse processo todo, chega lá e, poxa... O que eu faço com o cliente quando esse caso? Quando eu chego assim, eu pego uma declaração de imposto de renda, às vezes o cara é mecânico, poxa, 15 mil, não vou desconfiar de você. Mas se eu tenho como mandar pra mim os 6 últimos extratos bancários que comprovam essa movimentação financeira, eu já mando o dossiê pra agência com os extratos bancários. Porque eu sei que o gerente vai pedir o respaldo. Mesmo já faz Exatamente. filtro, né? Eu mesmo já faço o filtro. Agora não, o cara chega lá, mecânico, com uma renda de 3 mil, vou precisar de pedir respaldo pra ele, gente? Lógico que ele ganha nessa média. Entendeu? Agora o cara chega com 30 mil, eu... Não tô falando que o senhor não ganha, mas o senhor tem como me dar um respaldo desse valor? Conseguiu entender que a gente tem que ter um pouco de coerência em relação. Aí o relacionamento mesmo com a agência manda muito. Exatamente. Se o G já me conhece, também já muda muito. Lógico, né? exatamente. Por isso que eles mandam ter, né? Isso não é à toa, né? Vou falar assim, a Caixa tem que sempre ganhar. Não é só isso. Você já tem um relacionamento com o cliente, com a agência, isso é favorável pra você. Todo mundo ganha. Exatamente. E é mais ou menos o seguinte, quando a gente fala relacionamento, não é a gente tá falando só de abertura de conta. A gente tem que entender o seguinte, o que é um relacionamento? É relacionar. É usar, Você tem irmãos? Você tem irmãos? Tem. Quantos anos? Eu tenho uma irmã só, mais velha. Mais velha. Não vamos dar a idade dela, não, senão ela xinga a gente. Ela vai xingar mesmo. Você conhece ela a vida inteira. Se ela te ligasse aqui agora e falasse assim, você me empresta R$2 mil? Tem certeza que você emprestaria. Você sabe onde ela mora, onde ela vive. Se precisar de cobrar, você sabe onde vai cobrar, sabe o número de telefone dela. Cara, você sabe a história dela. Se você encontrar alguém aqui na rua, às vezes a moça que tá ali, se ela te pedir R$2 mil, talvez você fale assim, moça, não tem como, eu não vou te prestar, você não sabe onde ela mora, não sabe nada. Então, ou seja, por que você empresta pra sua irmã? Relacionamento. Você conhece ela. E é isso que o banco analisa. Às vezes a pessoa tem conta lá no banco 10, 15, 20 anos. Poxa, tá aqui, nunca me deveu. Te conheço. Eu sei do seu histórico, eu sei o que você movimenta. Você já teve conta salário aqui comigo, nunca deveu. Poxa, eu te conheço. Aí chega alguém lá, bonitinho, novo. Nunca vi. Não sei qual que é o perfil dessa pessoa, não sei se ela é um bom pagador, querendo aqui comigo 800 mil. Aí é claro que entendeu? Assim, exatamente essa. Exatamente. Nossa, olha que sacada, né, gente? Então, assim, pra gente fechar esse podcast maravilhoso, além de tudo que ela falou, essa pergunta poderia ter entrado em outro momento, mas bom que ela não passou a batida, né? Então, não é só ir lá e comprovar tudo, não, né? Tem que ter o respaldo, é outra coisa. Já, vocês que já querem, o público que é cliente ou independente, o construtor que vai usar isso pra usar como portal de negócio, já começa esse relacionamento antes mesmo. Eu quero construir, mas só posso ano que vem, porque agora eu não posso, sei lá, por qualquer motivo. Então, já começa Abrir a conta, já começa a ter o relacionamento. Vai lá, chama o gerente pro cafezinho, fala com ele, esse aqui eu sou construtor. Sou construtor aqui, quero começar a investir, trazer mais negócio pra cá. Mas eu tô falando verdade, não é uma ironia, não. É chamar mesmo o gerente pra o cafezinho. Ajuda o nosso gerente, ele encontra com a gente presencial. Ele estava de férias na praia e a gente tava conversando com ele. Então, a gente tem relacionamento. Por quê? Porque precisou, lógico, mas é uma caminhada que a gente
gente constrói. É uma forma dele conhecer a gente. Exatamente. Hoje ele já conhece tudo, né? Já até sabe quando a gente tá brava, quando não tá, agora já. Mas é isso. Nosso amigo. Relacionamento é isso. Às vezes a pessoa fica muito presa que relacionamento é abrir conta. Não, gente. Não é. O relacionamento é relacionar mesmo. É entender e aquela pessoa te conhecer. Por isso que você emprestaria talvez dinheiro pra sua irmã e talvez não emprestaria pra tal pessoa. Show. Você conhece. Exatamente. Gente, então foi um prazer, né? Assim, 2 horas. Que conteúdo. 2 horas. Batendo no relógio. Batendo no nosso relógio. Acho que foi o nosso podcast mais longo, mas, meu Deus, quanto conteúdo. Não, poderia ficar aqui. Poderia. Você sentiu essas 2 horas? Não, sentiu, nem percebi, não. Nem parece, mas porque é tão gostoso a gente falar daquilo que a gente domina, né? Olha gostoso, só, nós temos 4 experts aqui, claro que a master vai ser você, mas falando de um negócio que é um brilho nos olhos das pessoas, um brilho nos olhos do CCA, do engenheiro, do construtor, do cliente. Esse produto é tão maravilhoso que ele atende um tanto de gente ao mesmo tempo, todo mundo sai feliz, Exatamente. Né? A pessoa sai com o emprego, ela sai com a oportunidade de negócio, o cliente sai com a casa pronta, é um negócio assim. Eu também sou apaixonada, porque graças à construção financiada, eu consegui começar o meu negócio para vender, né? Porque o cliente que vem ali com o dinheiro dele, ok, mas e aí a parte da venda que a gente sabe que é um negócio muito bom, né? Então, eu e a Estela e Kai, a gente só conseguiu viabilizar o nosso negócio por causa da construção financiada. A gente não teria todo esse recurso, né? Então, e tudo começou, né? Eu quero fazer o meu agradecimento pessoal aqui a você, Nayara, porque realmente a primeira pessoa que eu descobri no mundo, nesse mundo, foi você. Um belo dia, seu Instagram, o algoritmo mandou lá pra mim. E quem que é essa mulher que lá de Lafayette Shop, pertinho. Eu já bati na porta do escritório. Ela fez eu sair, gente, eu vou contar aqui pra você. Tem que ser rápido. Ela fez eu sair de casa um domingo, foi uma quinta-feira, sei lá. Um dia de semana comum. Vamos lá em Conselho Lafayette, vamos achar essa moça. Então vamos. E foi assim mesmo, a gente não deu a sorte de encontrar com ela lá, mas a equipe dela tratou a gente com muito carinho, né? As meninas que estavam lá. Feliz. E assim, eu sempre tive você muito como referência. Através do seu perfil eu encontrei outros, e aí a gente foi, né, desbravando isso. E é uma baita oportunidade. Engenheiro, arquiteto, técnico de edificações. Eu tô falando assim, fora do cenário cliente, porque o cliente já sabe que isso é bom pra ele, na maioria das vezes, mas eu tô olhando pra oportunidade do engenheiro, aquela pessoa que saiu da faculdade, ela não tem emprego, ou se ela tem, ela não ganha o que ela deveria ganhar, porque a gente sabe que o que mais acontece, o engenheiro gasta 108 mil, 110 mil numa faculdade e sai de lá ganhando R$2.500. Então, isso é uma oportunidade de negócio pra ele alavancar em tempo recorde, né, o negócio dele. E é um risco? A Estela assinando lá uma dívida de 1 milhão na tora, na coragem, e sem medo de ser feliz. A gente assinou e falou assim, nossa, esse é o contrato mais louco que a gente já assinou na vida. Mas é assim que as grandes coisas acontecem, né? A gente tem que arriscar. Se a gente não arriscar, como diz o ditado, quem não arrisca não Mas se às vezes o engenheiro ainda não quisesse arriscar, ele ainda pode atender os clientes. Sim, mas não quero arriscar, coisa. Medo, né? Ele pode ajudar só no processo, tem medo de fazer obra ainda. Então vai ajudar no processo. Pega 12 reformas, não faz obra, pega 12 reformas. Não, eu tô falando do simples, né? O processo burocrático ali, de vender a consultoria e tal, até chegou na ponta da obra, passa pro seu amigo lá, então. Então, assim, é uma oportunidade de negócio pra todo mundo. E eu quero também deixar a gente vai deixar, né, na gravação, vai ter o @ da Nayara pra vocês seguirem ela, né, gente, pra vocês desbravarem nesse mundo aí, sigam a Nayara, é Nayara Camel, não é? Exatamente, @Nayara Camel. A menina da caixa, gente. Ela é a menina da caixa. E já aproveita também, quem tá assistindo, né, siga nossas redes sociais, né, nosso Instagram, que vocês provavelmente já estão vendo aí. E nós temos o nosso Momento Engenharia, né, nosso canal do YouTube, na verdade, que é o Momento Engenharia. E é só entrar lá, já fazer a inscrição, ativar o sininho pra não perder o próximo podcast, que também vai ser, agora que a presença feminina entrou, nós vamos ir nesse fluxo. Abriu. Nós vamos ter uma presença feminina aqui no próximo, também incrível, da área jurídica, né? Olha, o Momento Engenharia, ele não é só de engenheiro e arquiteto, ele é os assuntos voltados aqui pra engenharia. CCA. CCA, gerente de banco vai vir aqui, vai vir todo mundo desse mundo aí. Então, nossa próxima convidada é uma mulher, ela é advogada, e nós vamos tratar da parte que acho que a maioria das pessoas morrem de medo, que é essa parte jurídica, ser processado, contrato, enfim. Que legal. Só ativa o sininho aí, né, e não perca esse próximo capítulo dessa história, né, dessa jornada, que como eu disse pra Nayara, eu vou registrar aqui, né, esse podcast ainda vai ser um dos maiores do Brasil no segmento da engenharia, né, Nayara? E eu fico muito feliz de ter participado aqui com vocês, episódio, tá só no quarto começo. Episódio, exatamente, tá? Obrigada pelo carinho todos de vocês aqui, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Conhecer a experiência de vocês, fazer esse bate-papo. Eu gosto muito de podcast. Eu acho uma forma
forma muito leve da gente conseguir aprender. Eu ouço muito, às vezes você coloca no carro e vai ouvindo e vai aprendendo, né? Então isso é muito gostoso, então parabéns por vocês estarem trazendo isso, trazendo esse momento educativo aí. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Nossa, agradecemos. Nós agradecemos também demais a sua presença. Passar para os dois aí. Nós ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Que bom. Sempre que quiser, podem me chamar. Gente, então, muito obrigada mais uma vez. Com certeza você vai estar sentado nessa mesa aqui de novo ainda. E até o nosso próximo podcast, até o nosso próximo episódio. Tchau.